Sim, muito bem. Olá, olá para você que está aí acessando www.altv.com.br. Prazer, eu sou Sérgio Oliveira, começando agora a edição 204 hein, da FATV, o programa de futebol alternativo da UTV, hein? O programa de futebol mais apaixonante nesse Dia dos Namorados, né? Que beleza, né? Que maravilha, né, cara? Levando para você aí o mundo do futebol alternativo, aqueles times que não aparecem na grande mídia, Série C, Série D, Copas Estaduais, divisões de acesso, tudo aquilo que você não vê o Léo Batista falando do esporte espetacular, você vê aqui na FATV, tá certo? Ao meu lado ele que largou a namorada em casa para vir apresentar o programa, deixou ela lá triste, abandonada, mas está aqui presente, tudo pelo futebol alternativo. Matheus Truque, boa tarde. Boa tarde, Sérgio Oliveira, boa tarde aos amigos aí do Futebol Alternativo. Hoje um programa especial aí, cinematográfico, né? E também mandar um abraço para Emanuel Colombari e Júlio Simões, que estão passando o Dia dos Namorados com suas respectivas senhoras em Cubatão, né? Assim, um lugar romântico. Um lugar romântico, né? Eu saí daqui, eu vou para Taboão da Serra. Taboão da Serra, muito bem. Com a minha namorada, né? Lugares assim, muito românticos que sugerem o clima dos Dias dos Namorados. Com certeza. Né? Você vai para onde? Você vai para Pindamonhangaba? Pode ser. Pode ser. Estou me decidindo aí. Para Cangaíba. Cangaíba é legal também. Né? Eu conheço uma pessoa que vai pro Cangaíba no final do programa aqui. E Ermelino. Ermelino Matarazzo também. Beleza, né? Bom, vamos mandar um abraço para os nossos colegas aqui de chat que ajudam a fazer o programa com a gente, né? Rodrigo Colucci, um abraço para ele. Hoje o Luiz Henrique está no chat, né? Hoje semana passada que fizemos aqui uma memória FATV em homenagem ao Luiz Henrique. Ao América de ele Preto, não estava. Perdeu o Playboy também, não vamos fazer mais. Luiz Henrique, um abraço. Colucci, um abraço. Marcelo Diceno, um abraço. Temos o Svarovski, que beleza, hein? Belo nome, né? Pra complicar o apresentador. Um alternativo também. O 924495 também. Né? Um nick assim meio. Né? Vamos jogar no bicho, no número, né? Temos também o Kid Madruga, um abraço para ele. Matheus Tran, que é o que está aqui do meu lado. Rodrigo Colucci sugeriu o Jova Rural. Jova Rural também é um bom lugar, né? Realmente, o Colucci sugerido aí lugares. Então, um abraço para todo mundo. O pessoal vai entrando durante o programa. Hoje tem a corrida, né? O pessoal vai dividir o programa com a corrida. Espero que a corrida dê uma alagada, parece que tá chovendo e tudo mais. Daí, então o pessoal já vai entrando, já vamos fazer também aquele jabá pelo Facebook. Lembrando que se você está assistindo aí, não precisa mais cadastro, nada. Só colocar seu nome e entra. O chat da FATV, o chat aqui da UTV é gratuito. Você participa, pode participar pelo Facebook também, FATV Futebol Alternativo, e pelo Twitter, sim, @FATV, tá certo? Bom, vamos apresentar. Temos um vídeo sensacional de memória FATV para ver o programa, mas antes vamos apresentar aqui os nossos convidados, eles que vem a equipe inteira do filme, né? Sensacional, né, cara? Muito legal. Temos aqui o diretor, o montador e o produtor num documentário, né? Um documentário sensacional sobre futebol de várzea. Só o trailer é maravilhoso. Eu tava assistindo ali, dando muita risada. Cara. Daí temos o Mark, o Sérgio e o Vitor. Desculpa. Que dirigiram futebol de várzea. O Mark dirigiu, o Sérgio produziu e o Vitor voltou. É um filme, um documentário, pô, sensacional, né? Parabéns pelo trabalho. Né? Obrigado, boa tarde a todos. E obrigado pelo convite aí, pra gente estar aqui. E o filme mostra um pouquinho da várzea, né? Mostra um pouquinho como é que é esse universo que muita gente acha que tá acabando, mas que ainda tá muito forte aí na periferia de São Paulo. E tem muita gente aí todo final de semana que, enfim, tá ali nos campos, jogando, se divertindo e batendo uma bolinha. É, sensacional. Bom, então, antes de se aprofundar mais no assunto de futebol de várzea, temos que dar as notícias da semana e tudo mais. Só mandar um abraço para o Odinei Killing, que acabou de entrar, a turma de Santa Maria entrou, né? O Odinei e o Inácio, um abraço para ele, Inácio Filheiro, pessoal de Santa Maria lá do Rio Grande do Sul. Antes temos o Memória FATV da semana, sim, porque há 12 anos atrás, ele, um grande ídolo desse programa, um dos grandes mitos do futebol alternativo, Túlio Maravilha, chegava ao seu gol de número 500. Ele que está aí correndo atrás do 1000, falta o quê? Uns 30 gols para o gol 1000 de Túlio Maravilha. Há 12 anos atrás ele fazia o gol de número 500 e o pessoal do Globo Esporte cobriu o gol 500 de Túlio Maravilha. E vamos recordar o gol de número 500 de Túlio Maravilha. Mr. Volpe, nosso diretor, um abraço para ele. Ele que comemorou o aniversário do programa dele ontem, né? 3 anos de madrugadão. 2? É 2 ou é 3? É 3, hein?
2 ou 3 aniversários, parabéns pro madrugador, né? E também um beijo para a nossa musa, Vanicinha. É sensacional, Dia dos Namorados, ela tá aqui trabalhando, né? Os carentes, vamos lançar uma promoção, namore com a Vanicinha, né? Se você é meu amigo, mande uma carta, né? É o Em-Nome do Amor, da FATV, não é verdade? Bom, dá o play aí, Mr. Volpe, gol de número 500 de Túlio Maravilha, vai na tela, por favor. E Túlio chegou lá. O artilheiro abriu caminho para a vitória do Cruzeiro sobre o Democrata, marcando o gol de número 500 da carreira dele. Chegou o dia. Em 12 anos como jogador, Túlio já cumpriu o ritual de colocar o uniforme centenas de vezes, mas nunca para um momento tão especial. A um gol de completar a marca dos 500, o atacante pisa em campo para uma noite inesquecível. Vai ser a noite do Cruzeiro e a noite do Túlio. Com a camisa do Cruzeiro, Túlio já disputou 3 partidas e marcou 3 gols. Basta o atacante manter a média de 1 gol por jogo e ele vai sair de Governador Valadares com mais uma façanha na carreira. O jogo começa no melhor estilo do artilheiro. Durante 20 minutos, Túlio toca na bola apenas 2 vezes e parece sem inspiração, até que o cruzamento de André encontra o infalível goleador. É bola no barbante. Túlio já tinha usado de muita irreverência para comemorar gols, mas este é para a história do Brasil. 499 anos do descobrimento do Brasil, 499 gols do Túlio. Agora está tudo 500, Brasil e Túlio. Logo no início do segundo tempo, o Cruzeiro leva um susto. Cícero chuta, o goleiro Ronaldo solta e na sobra Deilton empata. Mas a igualdade dura pouco. Valdo cobra escanteio, Miller cabeceia e Marcelo Ramos completa para as redes. 2-1. Túlio não tem uma única oportunidade para fazer o segundo e acaba substituído. Com a missão cumprida, vai ficar mais completo com a vitória. E Ricardinho trata de não decepcionar a Túlio. Arrisca um chute de fora da área e faz 3-1. O quarto gol é de Valdo numa cobrança de falta. Agora sim, com precisão. O Cruzeiro volta à liderança do campeonato e a torcida brasileira agradece a Túlio por tantas alegrias. Bom, tá aí então, Cruzeiro e Democrata de Governador Valadares, se eu não me engano. 4-1 e o gol 500 de Túlio Maravilha. O pessoal até lembrou aqui do Alexandre Batti, que apareceu ali na tela, que hoje é ator da SBT, né? Que beleza. Né? Apresentava o Globo Esporte na época e hoje é ator da SBT, né? O Luiz Henrique mandou que, segundo o site oficial do Túlio, ele tem 958 gols. Olha só. Então falta aí um pouquinho para ele chegar ao gol. Os 42, né? 42 ao gol 1000. Cena falando com o Alexandre Batti, agenciado pela esposa do Fábio Júnior e do Fiuk. Que beleza. Né? E o Direi Kiri falando do mascote novo do Inter de Santa Maria. Né? Que mudou o mascote do Inter de Santa Maria. É um dinossauro agora, né? Era um coraçãozinho e agora é um dinossauro. Um dinossauro. Né? Era um negócio bacon, mudou pro negócio. O Souza na Paraíba também é um dinossauro. O Souza é um dinossauro. Não sei se ainda existe o Souza. É um dinossauro. Né? É por causa da herança paleontóloga. Da região. Nem sei se é paleontóloga a palavra. Charles PR, um abraço para ele, acabou de entrar, diretamente do Paraná. Agora o pessoal vai entrando. Né? A gente sempre entra atrasado, hoje que a gente entrou no horário, o pessoal está acostumado a entrar depois dos 15 minutos de programa. Bom, dá algumas notícias da semana rapidinho, porque tem os campeonatos começando, a gente não pode deixar de falar de alguns campeonatos antes de entrar com a entrevista. Né? Começou a segunda divisão de Goiás. Sim, começou ontem, com 12 times participando, e os 4 jogam turno e retorno, os 4 melhores passam de fase, fazem um quadrangular aí na segunda fase. Ontem tivemos Goiatuba 1, Goiânia 1, Goiatuba campeão da terceira do ano passado, estreando aí hoje na segundona, e o Iumas empatou 1-1 com o Itubiara, 2 empates ontem. Hoje teremos Iporá e Anápolis, 3h30 da tarde, às 4 teremos Jataiense e Rio Verde, Nerópolis e Canedense. O Nerópolis que era o Iporá, e mudou de nome, agora é Nerópolis. O Nerópolis pega a Canedense e o Rio Verdense pega o Mineiros. Olha só. Segunda divisão goiana. E tem a terceira ainda que começa em agosto. Né? Belo campeonato. E a torcida, lógico, para o Goiânia Esporte Clube. Um dos times mais legais do país. Tem um hino sensacional, né? O hino do Goiânia. O hino do Goiânia é maravilhoso. Cadê a bola? Cadê?
Né? Goiânia Esporte Clube. Usa um teclado, né? Não, e o Galo que canta de fundo. O Galo que canta de fundo o hino inteiro. Né? Então, minha torcida. O Itubiara é favorito, mas a minha torcida vai para o Goiânia. O Itubiara que foi campeão há 2, 3 anos atrás, né? E depois o prefeito saiu do. O outro prefeito foi eleito e o prefeito novo no início do time. Né? E depois trouxe o Denilson, o Sérgio, goleiro. Trouxe o Denilson, trouxe o Basílio, o Sérgio, goleiro. Né? Trouxe uma galera. E foi campeão estadual com esse pessoal. Bom, outra divisão de acesso que começou é a Pernambucana. Segunda divisão de Pernambuco, que tem um dos regulamentos mais bizarros do ano, hein? 8 times jogam em turno-retorno para passar em quantos de fase? 8. Ou seja, todo mundo já está classificado para a segunda fase. Que maravilha, né? Parece o torneio de movimentação lá do Piauí. Torneio de movimentação. 8 times para 8 vagas. Está todo mundo classificado. Na segunda fase, os 2 times vão se dividir em 2 grupos de 4. Ou seja, a primeira fase vai servir só para dividir os grupos da segunda. Né? Muito bom. Né? Tivemos a primeira rodada já com o WO. Que bonito, hein? O Centro Limoeirense perdeu para o Belo Jardim por 1-0 por WO. Detalhe que o Centro Limoeirense jogou em casa. O WO em casa. Que é mais bizarro ainda, né? O time não apareceu no próprio estádio. É a mesma coisa que você chamar alguém para comer e não aparecer na casa. Na sua casa. É, que beleza. Muito bem, muito bem. O Ferroviária do Cabo venceu o Atlético Pernambucano por 1-0. Olinda 3, Vera Cruz 3. Timbaúba 2, Xangrande 2. É o nome da cidade, Xangrande. E o Serra Talhada foi o que jogou na rodada. Lamentar a ausência do Ibis, né? Que desistiu no último momento. Né? Não teve dinheiro ali para jogar. Desses times aí, acho que o Veracruz é mais tradicional, né? É, o Veracruz é mais tradicional, que estava na primeira rodada no ano passado. Tá. O Olinda é o time de empresário, aquele que parece que tem mais dinheiro. Veremos, time novo. E o Xangrande é aquele que sempre bate na trave, né? Sempre o terceiro colocado. Né? Sobe 2, ele é sempre o terceiro todo ano. Parece com um time aqui do Canindé, assim, em quinto. Tinha que provocar, né? Tinha que provocar o torcedor do time do Canindé, né? Não. Né? Fico feliz. Né? Depois eu falo dos 6, do Coxa, do Palmeiras. Não, né? tudo bem. Tá tudo bem. Outra divisão de acesso que começou na semana passada é a segunda da Paraíba, hein? Apenas 4 times jogam a segunda da Paraíba. Para 2 vagas, ou seja, 50% dos times 50%, né, vão subir. Hoje tivemos Flamengo Paraíba de Cajazeiras 2 e amanhã, jogo de segunda-feira, Serrano e Santa Cruz, né? Já a segunda rodada do Campeonato Paraibano que começou semana passada, tá certo? O Paraíba é o líder com 2 vitórias. Se tiver numa grade da Paraíba, muito calor, não tiver o que fazer, pode ver o jogo. Nossa, interessantíssimo. Eu ia adorar ver, né? É um jogo interessante, né? E o lamentável às vezes é do Peri Lima, né? O Peri Lima. Né? Que a gente quase entrevistamos o pessoal semana passada aí, infelizmente não deu, por problemas técnicos, né? Mas o Peri Lima é do jogador, para quem não sabe, o jogador mais velho em atividade no país é o seu Pedro, de 58 anos, né? Que joga firme e forte lá no Peri Lima. Veste a camisa. Né? Temos campeão estadual, hein? No Sergipe, o River Plate é campeão sergipano. Empatou semana passada com o São Domingos por 1-1. Né? Já tinha vencido o primeiro jogo da final por 3-0. E empatou por 1-1 no jogo de volta aí em São Domingos. E é campeão sergipano, bicampeão sergipano. O representante do Sergipe na Série D do Campeonato Brasileiro. Temos inclusive a matéria do jogo aí, Mr. Wolf. Se você puder pôr na tela, por favor, River Plate 1, São Domingos 1, pelo Sergipanão, pela final do Sergipanão. Põe na tela, por favor, vai. No Batistão, pouco mais de 1.300 torcedores acompanharam a final entre São Domingos e River Plate. O público era pequeno, mas imensa era a vontade de fazer gols. Nos primeiros minutos, o São Domingos abriu o placar com Nivaldo, 1-0. O River Plate também balançou a rede, porém o árbitro marcou o impedimento. Só no finalzinho do primeiro tempo é que veio o empate. Bibi mandou para a área e Argo chutou no lado esquerdo, 1-1. No segundo tempo, o São Domingos tinha pressa. André Saúde chutou certeiro e mais uma vez o árbitro marcou o impedimento. Muitas chances e nada de gols. Na partida, o River Plate poderia perder por até 2 gols. O empate em 1-1 garantiu o título estadual. Uma grande festa aqui na Batistão. River Plate e campeão estadual. Título de uma equipe na Série B do Campeonato Brasileiro.
foi muito importante para mim jogar o campeonato. Me sonhando em fazer parte desse título junto com os companheiros. Isso mostra que teve união, teve determinação, superamos todas as dificuldades. Né? Sorte que o grupo era grande, porque nós tivemos várias lesões, muitos problemas com cartões, mas está aí, foi merecido esse título. Né? Parabéns ao São Domingos, que também teve uma excelente campanha, mas eu acho que o título está em boas mãos, está no lugar certo. Com as medalhas no peito e troféu na mão, a comemoração foi junto com a torcida. Marcelo, quando a gente vê a vitória de times do interior como o River vencendo, na verdade é um puxão de orelha para os times da capital que tem mais investimento, né? Deveria ser. Bom, tá aí os gols de River 1, São Domingos 1 pelo final do Sergipanão. Parabéns ao River Plate. E eu, como banda tradição do programa, nós podemos homenagear o River Plate campeão sergipano. Por favor, Mr. Hope, o hino do campeão sergipano, um trechinho do hino do River Plate de Carbópolis, campeão sergipano 2011, para homenagear para variar o Mr. Hope sem complicar. Ah, que beleza. Daí o hino do River Plate, vamos ouvir o conteúdo do River Plate. Da terra onde corre essas riquezas, o negro das princesas pra criar. Em nossas veias, os sanguíneos pioneiros, pescadores, petroleiros, guerreiros, o massacrará. O sol na flor, o viver amarelo, a chuva sobre a terra boa, a neve mata. Se não é divino, vamos ficar mesmo. River Plate, vamos lá, meu batalhão. Valeu, obrigado. River Plate. Olha, tá aí então o hino do River Plate de Carbópolis, bicampeão sergipano 2010-2011. Olha, o Colucci mandou uma informação muito boa, hein? Do site do Grêmio Osasco, peraí, perdi. No site do Grêmio Osasco está tendo uma promoção para quem fazer o hino e o mascote do time. Além de vários prêmios, o principal é um almoço com o vampiro. Que beleza, hein, cara? Eu vou comprar meu hino pro Grêmio Osasco só pra ganhar um almoço com o vampiro, cara. Que bonito, hein, cara? Né? Muito bom, cara. Bom, você lembrou que o River Plate é o antigo São Cristóvão, que mudou de nome, né? São Cristóvão de Carmópolis. Que mais temos aqui? Ó, e o Luiz Henrique lembrou que o River Plate Sergipe tá ganhando, já é bicampeão, e da Argentina tá caindo pra segunda divisão, né? Você vê? Daqui a pouco o Sergipe ganha da Argentina. Eu não duvido não, hein, cara. O que tem que ser muito incompetente pra cair, vamos falar a verdade, né? Pra quem conhece o regulamento do campeonato argentino. Tem média, tem uma série de benefícios para os clubes grandes. Né? Tem que ser muito incompetente. Bom, continuando rapidinho, as duas últimas notícias da semana. Temos o Real de São Luís do Anauá, que é campeão roraimense em 2011, hein? Sensacional. Oi? No interior, né? No interior. Terminou ontem o campeonato roraimense e pela primeira vez já é um campeão histórico. Desde já, pra mim, já é o principal time alternativo do ano, esse Real de São Luís do Anauá, porque é o primeiro time de Roraima da história a mandar um jogo no interior do estado. E logo na estreia dele já é campeão estadual, né? Então, pra mim, quebrou vários recordes aí esse Real de São Luís do Anauá. E infelizmente não temos os vídeos dos gols, mas se empatou com o Vilhena ontem 1-1. E pelo saldo de gols ali, conquistou o segundo turno, como já tinha sido campeão do primeiro turno. Campeão roraimense em 2011, o Real de São Luís do Anauá. Parabéns, né? Sem dúvida nenhuma. Serve para os grandes lá de Roraima se coçarem, né? Porque o time estreia e já mete um título aí logo de cara. Né? Sensacional. Em Rondônia temos as semifinais. Hoje teremos Genos e Ariquemes, Espigão e Vilhena pelas semifinais do Campeonato Rondoniense, tá certo? O Espigão e o Vilhena, o Espigão e o Ariquemes têm a vantagem das melhores campanhas. E veremos aí quem passa para a final. Lembrando que o Rondônia, o único que ameaça disputar a Série D é o Vilhena. Então vamos torcer pro Vilhena ganhar o campeonato e conseguir a vaga, porque... Por condições financeiras, né? Porque senão o Rondônia vai acabar ficando sem representante da Série D, que é bem triste, né? Já teve, o ano passado já ficou sem, o Roraima também ficou sem. Veremos também se o Real tem condições de jogar a Série D, né? Classificado tá. Como a prefeitura lá de São Luís vai dar uma ajuda, veremos, né? Quem sabe não teremos um time do interior de Roraima, além de jogar o estadual pela primeira vez. Jogando a Série D. Jogando no Campeonato Nacional pela primeira vez, né? E vai ser sensacional.
E para fechar as notícias, temos a final do Campeonato Paraense hoje, hein? Independente e Cametá, né? Nem Remo nem Paysandu chegaram na final. Esse ano o campeonato tá bonito. Mesmo beleza. O Remo com o Finazzi, né? O Remo com o Finazzi, sim, né? Paysandu com o Sandro Gaúcho, Charles Guerreiro treinando, né? E tudo mais, e não deu certo. E teremos Independente e Cametá pela final da Taça Estado do Pará, né? No primeiro jogo o Independente venceu por 2-1 e tá bem perto aí do título, do seu primeiro título estadual. E o primeiro título fora de toda a luz, o Remo e Paysandu. Teremos um campeão histórico também do Pará. E temos um vídeo do primeiro jogo aí, Mr. Hulk, por favor. Independente 2, Cametá 1, aí voltando a gente já começa a nossa entrevista aí com o pessoal do futebol de várzea, tá certo? Por favor, Mr. Hulk, na tela. Decisão de turno do Parazão em Cametá. Remo, Paysandu? Não, nenhum dos dois vai jogar hoje, mas quem disse que não tem clássico na final do segundo turno? E olha, parece que o azul tá fora de moda no futebol paraense, viu? É, agora é vermelho, verde e branco. Cores em comum de Cametá Independente, mas as afinidades ficam por aí mesmo, porque rivalidade interiorana não se brinca. É um gostinho especial ganhar do Independente, então? Com certeza. Ganhar aqui e lá dentro também, lá em Tucuruí, beleza? Vai mesmo? Bora ver. Bora. Cametá tá lá agora. Independente hoje, 1-0. E lá em Tucuruí, 2-0. Só que essa rivalidade ficou para as arquibancadas, porque dentro de campo o clima era de camaradagem. Talvez em nome dela que Marçal tenha perdido esse gol aí no início do jogo. O Cametá tentou chegar com o Robinho. Só que Marçal fez fila, errou o chute, mas ainda conseguiu passar para Joãozinho soltar o pé. 1-0 Galo. O Mapará podia ter empatado logo depois, mas o pé de Robinho não estava calibrado. A torcida do Mapará se irritou e jogaram um objeto no gramado. O segundo tempo começou e as coisas não mudaram muito. O Independente é quem era mais perigoso. Até que o Cametá acordou e começou a pressionar. Tonião bateu de fora da área, a bola desviou e Jailson sozinho colocou por cima. Mas Fábio fez pênalti em Cassiano. Jean orientou Dida, que ainda foi na bola, mas não conseguiu parar o artilheiro do Parazão com 20 gols. Leandro Cearense, 1-1. A torcida do Mapará fez festa e pediu mais um. E a chance até veio aos 45 do segundo tempo, mas o gol não saiu. Só que no contra-ataque perfeito, o Egno fez o segundo do Galo, 2-1. Sei o que foi, 2 gols besta que tomamos aí, mas vamos tentar reverter lá dentro, trabalhar forte da semana aí que nós temos condição de reverter lá dentro. O Galo não quer nem saber e comemora a vantagem. Mas o mais importante hoje foi a vitória, foi o resultado positivo. Estamos levando um bom resultado para casa, para o outro jogo da final. Nada definido, mas uma boa parte na mão da taça. Então tá aí, ó, o jogo da semana passada, né? Independente 2, Cametá 1, agora o Independente tem a vantagem aí. Tá com as duas mãos na taça, eu diria, né? Se bem que o Cametá é um bom time, eliminou o Remo, veremos, né? E tem um uniforme... É um belíssimo uniforme, né? Rubro verde, né? Rubro que lembra verde. muito um grande time da capital paulista. Um glorioso time, eu diria, inclusive. Né? Já temos perguntas aqui pro pessoal do filme, vamos fazer daqui a pouco. O Colucci quase deu um ataque cardíaco de tanta camisa do Cametá que ele viu ali, né? E ele não pode comprar uma, né? O Colucci está com quantas camisas? Manda aí, Colucci, quanto você tá. Ele falou que conseguiu mais algumas, né? Inclusive uma vai pegar da Peri Lima também, nós veremos, né? O Senna e o Charles Alper falando de hinos aqui. E que tem um comentário legal, é que o mouse do nosso tá uma maravilha aqui, que beleza. O coach falou que mesmo se o time diferente for campeão, ele acha que o Vilhena joga a Série D, porque o campeão desiste. Né? Veremos. Eu torço pro Vilhena, pro campeão representar o estado, né? O quarto colocado vai representar o estado, não tem graça, né? Que mais temos aqui? O Senna falando que o Ibis precisa de ajuda. Aliás, cadê aqueles? Eu até entrevistei o diretor do Ibis faz uns 2 anos.
o projeto Ibis na primeira divisão, cadê, né? Vamos cobrar os portugueses que vieram investir no Ibis, cadê? Eu entrevistei o cara, tudo, e nada, não deu certo, né? O que mais temos aqui? O Charles Pérez falando que vai mandar um negócio pra almoçar com o Vampeta, óbvio, né? Vai mandar pro ídolo do Grêmio Osasco. Mas é feijoada, é bacalhoado, o que é? Levando em consideração que é o Vampeta, vai ser um pagode com cerveja. Ah, é? Levando em consideração que é o Aí o pessoal fica mais interessado, de repente. Olha, né? O que vai ter de cachaceiro mandando ídolo, imagina, cara. Bom, então o pessoal está conversando aqui entre eles. Um abraço para todo mundo, né? Manda então, vamos começar a entrevista agora. Manda aí suas perguntas pro pessoal, né? Já mandaram aqui, né? Já. O pessoal perguntando sobre a participação da Ana Paula de Oliveira. A gente vai falar daqui a pouco. Porque né, mulher bonita, os caras já se interessam, né? Bom, então vamos começar a pergunta básica, né? De como que surgiu a ideia do filme. Puta, vamos fazer um filme sobre o quê? Futebol de várzea. Como que... Então, na verdade, a ideia é assim... Você já curtiu o futebol de várzea e tudo mais? Ou... assim, tudo começou porque eu jogava futebol lá no Clube do Mé. E lá tinha os campos de várzea, tinha um time de várzea, mas eu alugava um campo society, lá eu jogava com os amigos toda semana. E eu sempre via ali, né, no mural ali ali no espaço, sempre tinha um mural falando de alguns jogos de várzea que aconteceriam ali. E aí quando acabou o Clube do Mé, que virou Parque do Povo, saiu muita matéria assim na imprensa falando que ali era o último reduto de várzea ali daquela região. E aí eu comecei a ver algumas coisas, achar bem interessante, assim, o universo que ainda existia ali de várzea, mas que pouca gente conhecia, né? Aí eu levei, assim, enfim, umas coisas pro Sérgio ver, e a gente achou isso bem legal, assim, falou, pô, vamos fazer um documentário, vamos atrás dessas histórias, vamos atrás dessas pessoas, sabe onde é que tá a várzea em São Paulo? E aí começamos a pesquisar e começamos a produzir né? Enfim, fomos atrás de captar recursos para fazer o filme, escrever um projeto, e aí veio o filme. Tá certo. E o filme já foi exibido no É Tudo Verdade e no Cinefute, por enquanto? Isso, teve 2 exibições lá no É Tudo Verdade, foi aqui em São Paulo e no Rio, e no Cinefute também, foi aqui em São Paulo e lá no Rio. E o público tem interagido, tem gostado das histórias, dos personagens? O pessoal tem gostado bastante, assim, as sessões estavam cheias, assim, foi bem legal, teve um retorno muito grande, assim, eu fiquei até impressionado, né, que tanta gente se interessou, né, porque muitas vezes fala, pô, futebol é mais pra homem, ou enfim, e não, acho que assim, tinha de tudo nas salas, tinha muita mulher, tinha umas senhoras também que adoraram o filme, quiseram conversar, porque acho que uma coisa legal do filme é que ele vai além dos campos, né, então a gente mostra, claro, a várzea como ela é, mas é muito pelo olhar dos 4 personagens que a gente tem ali no filme. Então a gente vai seguindo um pouco a vida deles, mostrando como é que é a vida deles fora do campo, dentro do campo, que assim, gira muito em torno do futebol, né? Então é bem legal, assim, um filme bem humano. Vive em função daquilo, do futebol mesmo, né? Que é totalmente, assim, eles se preparam a semana inteira pensando no futebol para jogar lá no final de semana, né? Quer dizer, no final de semana é o grande momento, é quando eles estão no campo, é quando eles são as estrelas, é quando a coisa acontece mesmo, né? Mas tem muita preparação, quer dizer, tem toda uma preparação, os times, imagina, os times às vezes têm muito menos estrutura, ou não tem estrutura, né? Então eles fazem muita reunião durante a semana, preparam tudo, vão comprar fogos, né? Produz bandeira, produz aquela coisa de torcida, a torcida super apaixonada. A comunidade é apaixonada. É o futebol da comunidade, né? O futebol de várzea é o futebol da comunidade, né? Então é aquela coisa que... Enfim, o pessoal passa o tempo inteiro pensando nisso, os jogadores estão ali andando pelo bairro durante a semana, todo mundo trabalha, né? Tem seu trabalho durante a semana, e aí final de semana é o momento do lazer, enfim, da festa mesmo, né? Do churrasco depois, da cerveja. Já trabalha durante a semana inteira, Tem uma coisa que eu notei no pessoal da comunidade, é que, eu falo assim, né? O time de várzea e tal, eles não torcem para os grandes times, eles torcem. Só que ele vai no estádio ver o Corinthians, Palmeiras, São Paulo, só que na várzea ele atua diretamente no time dele. Então tem uma galera que é de torcida organizada, sei lá, do Corinthians, e pega os cantos e joga pro time da várzea. Ele tenta imitar a estrutura ali no bairro dele, então ele organiza os ônibus, tudo. Então eles transferem isso lá para a comunidade deles, e ali eles estão à frente da coisa, né? Então na verdade é a mesma paixão, só que eles estão no lugar deles. Então até a maioria vive muito mais a paixão pelo time do bairro do que pelo time grande, que ele também torce, né? Mas eu acho que eles vivem muito essa paixão pelo time do bairro,
Muito porque eles têm uma cobrança muito forte em cima dos jogadores, eles estão muito próximos dos jogadores, da diretoria, da torcida, conhece todo mundo, né? Mas assim, existe uma cobrança muito forte, mas existe uma amizade muito forte. É diferente do time grande, né? O time grande existe uma distância entre a torcida e o jogador e a diretoria, e que não acontece na comunidade. Então essa paixão assim transcende um pouco essa questão. Você vai ver o torcedor no vestiário, no filme. Né? Quando você acha que você vai ver o jogo lá da Portuguesa, você não vai estar no vestiário e falar com a galera. Lá na Várzea você vê isso, né? Existe essa relação de proximidade. Tanto que depois do jogo também eles estão conversando juntos na sede. Então, e é isso que eu acho que o filme quis captar. Quer dizer, essa é a diferença. A paixão é a mesma, só que ali você participa muito mais, né? Do futebol como um todo. A torcida apoia e interage muito mais. Né? Isso que é legal do futebol de várzea. Diferencial, né? Porque às vezes o pessoal prefere ver o próprio time do bairro do que ver o Corinthians jogar com o Palmeiras. Né? Os jogos às vezes são no mesmo horário. Sempre o time de várzea está com a torcida está sempre enchendo o estádio. Está acabando e enche o estádio. E o bacana, assim, a gente conviveu quase um ano com vários, assim, a pesquisa foi uma pesquisa longa para a gente escolher qual time, quais os personagens, quais esses 4 personagens. Um dos personagens é o time do Boa Esperança. Né? Então a gente entrou em várias comunidades, conversou com vários times, acompanhou times, mesmo do juiz e do jogador jovem, que é o Douglas, que é o Dourado e o Douglas. A gente acabou entrando na comunidade, acabou entrando em outros times e a gente viu um pouco dessa estrutura e um pouco dessa cópia dessa estrutura do campo do futebol profissional, e ele se assemelha muito a um time de 3ª divisão, um time de 4ª divisão, né? Eles têm essa uma estrutura pequena e tem o amor à camisa, que é o que às vezes está faltando nesse futebol profissional agora, né? Vou mostrar aqui a camisa do Boa Esperança, que é dos times, que é o time retratado no filme, né? Belíssima camisa, que até o Senna perguntou que camisa azul é essa da mesa, né? O pessoal já cresceu o olho. Mostra a parte. Mostrar atrás também. Bem bonito. Tenta tirar o computador da frente, né? Eu vou me interromper. Aqui, ó. Boa Esperança de São Mateus. Né? E, bom, você já falou um pouco, mas como que foi o contato inicial com o pessoal? Eles receberam meio com o pé atrás? Como que foi? A gente foi assim, foram 3 meses de pesquisa, quer dizer, indo todo final de semana, né, sábado e domingo, indo para campo de várzea, para conhecer as pessoas, para conhecer os times, para conhecer um pouco a estrutura dos times também. Então a gente ia muito nos jogos, assistia os jogos, via lá um jogador que a gente gostava, que a gente achava legal, via o time que a gente achava bacana, procurava sempre uma estrutura completa, assim, quer dizer, um técnico legal, um time legal, que tivesse um artilheiro, que tivesse um cara mais velho, que tivesse aquele jogador novo que ainda está tentando se profissionalizar. E aí a gente assistia os jogos, gostava do time, conversava um pouco com as pessoas, e aí os times que a gente gostava, a gente ia até a sede depois. Quer dizer, aí a gente ia lá pro bairro deles de verdade, ver a torcida, ver o pessoal todo lá recebendo, ia lá comer um churrasco com os caras, tomar uma cerveja, conversava. E aí a gente foi... o filme tem 4 personagens. É um jogador jovem, que está tentando se profissionalizar, tem um time, que é o Boa Esperança, um árbitro, que é só árbitro de várzea, que é o Dourado, e um jogador que já foi profissional, que é o Basílio, que fez o gol de 77, o gol do título do Corinthians de 77, que começou na várzea, tem uma história, assim, ele nunca saiu da várzea, né? Ele está na várzea até hoje, ele tem contato com times, com um time, né? Com o Cruz da Esperança, então... Quer dizer, para chegar nesses 4 personagens foram 3 meses de pesquisa, todo final de semana indo lá, tal, até a gente achar as pessoas que a gente imaginou que poderiam mostrar a várzea de uma forma, de como ela está hoje mesmo, né? De como ela é hoje, e contar um pouco da história, que é um pouco o que o Basílio faz, né, no filme. Ele conta um pouco como era a várzea, a importância que a várzea teve, né? Porque a várzea antigamente era o grande celeiro de jogadores, exatamente. A várzea e o interior paulista também. E essa pesquisa assim foi tão grande, tão ampla, porque o maior campeonato de futebol de várzea que tem é a Copa Kaiser. A Copa Kaiser tem Série A, Série B, tem São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, tem vários estados, Curitiba também, no Paraná. O Boa Esperança está na Copa Kaiser. O Boa Esperança está na Copa Kaiser. Na Série B da Copa Kaiser. Aliás, agora está na A. Agora quando a gente fez o filme estava na Série B. Já foi várias vezes campeão, né? Então o Boa Esperança foi assim um achado, e a gente gostou do time, do que a comunidade representava para o time, do que o time representava para a comunidade. E nessa pesquisa a gente teve o apoio dos organizadores da Copa Kaiser, que nos deram assim vários times, assim, muitos times, muitos jogadores, muitos juízes, né?
Então tinha momentos que a gente tinha várias equipes todo final de semana assistindo jogos e depois a gente se reunia para poder discutir cada um pouco. E teve um fato interessante que quando a gente escolheu o jogador jovem, que é o Douglinhas, que é aquele que quer se profissionalizar, que tem toda a história, a carga que representa a questão do jogador jovem se profissionalizar para a família, ele estava contando uma história para o Mark, e aí o Mark virou e falou assim, mas foi você então? Porque eu estava nesse jogo que você marcou esse gol. Né? Só que ele estava naquele jogo para ver outro time, não para vê-lo. Né? Então foram 3 meses que a gente respirou a várzea e assistindo tudo nos campos, nos campos do Nacional, que é o Arena Kaiser, que é o grande celeiro ali do futebol de várzea. E em vários campos, da Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul. A gente acabou mapeando São Paulo inteiro até chegar nesses 4 personagens. Mas foram 3 meses muito intensos, assim, pra gente poder... E depois, logo após essa pesquisa, a gente já começa a filmagem, porque não adianta a gente pesquisar, ver um time bom, o time já estava... A gente tinha um problema, a Copa Kaiser estava acontecendo, e o Boa Esperança estava indo bem na Copa Kaiser. Não, a gente tem que gravar e tem que gravar muito rápido, porque de repente se acontece alguma coisa com o time, o time eliminado, mata, cara, aí a gente tem que passar para o próximo ano. Talvez não tenha os personagens que a gente gostou dentro do time, né? Então foi assim, foi um verdadeiro torneio, né? Quando a gente decidiu fazer o filme até terminar o filme foram 6 meses. Parecia uma tabela e um torneio de futebol, o cronograma da realização do filme. No chat temos algum... Bom, primeiro no chat o pessoal lembrou do Desafio ao Galo. É impossível não lembrar, né? Claro. É uma referência pra gente também. Desafio ao Galo era o programa mais legal que existia no mundo. Que existia no mundo, o Desafio ao Galo. Eu mesmo comecei a gostar de futebol alternativo por causa do Desafio ao Galo, né? Então o Senna lembrou do Desafio ao Galo, até perguntou no chat se vocês viram o Desafio ao Galo. Foi uma das referências, assim, uma das coisas que a gente lembrava e que, claro, né, quando você fala de vários, acho que todo mundo lembra, acho que Desafio ao Galo, né, foi muito importante. Inclusive alguns jogos, a maioria televisionando era o Juarez Soares, né? Trabalhar. Reportagem de Zé Calil. Zé Calil. Uma turma boa, cara. José Isaac também foi repórter. Eu lembro, pessoal. Uma turma boa. Deixa eu ver o que mais temos aqui no chat. O Chat perguntou de onde que é o time, se é daqui de São Paulo da capital. Se é daqui da capital, é de São Mateus, né? Bairro da Zona Leste. São Mateus, bairros da Zona Leste de São Paulo. Aqui, né? O time já tem Boa Esperança. E esse distintivo aí, o presidente falou, ele foi inspirado no do Grêmio e a Gaviões. Ele quis juntar as duas coisas e fez ele pegou o Globo do Globo Grêmio com a águia. E a águia da Gaviões. E é legal porque você vê que os próprios fundadores falando como é que eles decidiram, como é que é seu distintivo, como é que é não sei o que. Então tem essa coisa de você criar o seu time, é muito legal. O Marco Calil, ele pergunta como que era o ambiente dos jogos, se tinha churrasco depois, o que vocês tomavam uma cerveja com a galera do jogo? Era sempre festa. Como que era o ambiente? Era sempre festa. Sempre festa. Olha, com derrota ou com vitória era sempre festa. A carne e a cerveja era comprado antes do jogo. Né? Então tinha que consumir depois do jogo. Não importa se ganha ou se perde. Perdeu de 10 ou ganhou de 10. Tem que consumir a carne. A cobrança que pode ser diferente, né? Sim. Pode ser a alegria ou pode ser a tristeza, mas a festa sempre existiu. A gente tava imaginando, a gente ia sempre pra sede, né? Principalmente na pesquisa a gente ia muito pra sede dos caras depois. Então comer carne e beber cerveja também a gente fez muito. Então, assim, a parte boa do filme. E agora no lançamento a gente também vai acabar bebendo muita cerveja. O que mais temos aqui? O pessoal comentando sobre o que você falou, né? De que o pessoal é muito mais apaixonado na Vargem e tudo mais. E o Charles Perry, que é do Paraná, pergunta qual que é o time mais tradicional do futebol de Vargem em São Paulo. É difícil falar, né? É difícil. O Ajax, a pesquisa foi por aí, né? Mas tem muitos times. Leões da Geolândia. É que assim, o futebol de Várzea, assim, ele aos poucos ele é muito forte na periferia, mas também aos poucos ele tá sendo sempre profissional, tá começando a sair do amadorismo. Então tem times que muitos jogadores saem do futebol profissional, se aposentam do futebol profissional e são contratados para jogar na Várzea. Né? Então, e aí esses times que têm essas grandes... Ou tem jogadores que param de jogar e para não ficar parado vai para a Várzea e depois arranja um time e acaba jogando em outros times. Então tem muitos times que são muito fortes na Várzea.
né? São muito fortes porque vieram. O Serginho Chulapa, quando parou, acabou jogando, acabou sendo técnico, né? Tem vários, o Regis Pitbull jogando, o Elias. O Elias é um exemplo. O Dinei, né? O próprio Dinei também, que jogou no Corinthians, jogava ali na Portuguesinha da Vila Mariana. O Leandro Damião é o exemplo mais recente de um jogador que jogou a Copa Casa recentemente. Ele agora está no Inter. Oliveira jogou também. Então, às vezes, o jogador que estava parado no time, ele ia para a várzea para algum olheiro, alguém ver, ou ele manter a forma, para não ficar parado. Né? Então, hoje você tem vários times que são referências e que sempre estão entre os 8 nos grandes campeonatos, que são esses times que trouxeram esses jogadores e que acabaram criando uma tradição e até hoje eles são times vencedores dentro da várzea. E tem equipes que o jogador até recebe já salário por jogar, né? Vocês viram um pouco isso? Às vezes por temporada. E tem uma coisa que é assim, a várzea ela tem uma questão legal, ela é amadora. O jogador, ele para jogar na várzea tem que deixar de ser profissional, então tem trâmite também. Mas muitos fazem isso porque existe hoje essa coisa de alguns clubes pagarem. E dependendo do jogador, se é um jogador ali do bairro, ele pode ganhar por jogo, e ele joga em vários times. Mas tem jogador que joga assim, por exemplo, o Ajax pega um cara que estava na Série B do Paulista e quer sair lá e contrata por ano. Entendeu? O ano inteiro ele vai jogar com aquele time e vai ganhar X por mês. Que não é muito, mas se você comparasse lá com Série D ou C, que às vezes nem recebe... Então ele continua jogando, né, como o Sérgio falou, está em forma e está ganhando algum ali. O filme conta um pouco isso, né? Conta algumas experiências, conta algumas histórias e até tem um dos depoimentos que falam que às vezes vale mais a pena jogar na várzea, na Série A, do que jogar na Série C ou Série D do Campeonato Paulista. Às vezes você recebe mais jogando num grande time da várzea, né? E como a várzea, a sua essência, são os jogadores que trabalham a semana inteira e que vão lá para se divertir, a maioria acaba ganhando também para complementar um pouco o orçamento. Às vezes não ganha dinheiro, mas às vezes ganha uma cesta básica ou ganha o piso para a reforma da casa. Alguma coisa os times estão pagando. Mas tem times que são os mais fortes, os mais tem mais patrocínio, né? Aí os cachês são maiores, né? Mas tem time, vai ser um pouco isso também. Às vezes é time que é menos da comunidade, assim, isso a gente viu muito, assim. Tem times que tem uma estrutura mais assim, já com patrocínio, já tem mais dinheiro mesmo, mas a proposta é um pouco diferente. Tá ali na várzea, mas não tem a mesma coisa calorosa da comunidade, ali do dia a dia no bairro, de todo mundo se empenhando. Você tem uma estrutura um pouco diferente. Né? Que assim, acho que isso tá bem, tem um pouco de tudo hoje na várzea, né? Você tem ainda os apaixonados que fazem aquilo só pela paixão mesmo, para jogar no bairro, para jogar no time da comunidade, e você tem os caras que estão ali rodando para conseguir um dinheirinho mesmo, e aí vão um pouco para qualquer vão para quem dá mais, né? Foi uma coisa que a gente, na nossa pesquisa, a gente não quis um time que fosse esse grande time, né, que fosse bancado. A gente queria um time de comunidade mesmo, né, porque o grande time você contrata por ano e cada ano você está com jogadores diferentes, não tem relação nenhuma com a comunidade, nem frequenta a comunidade, nem vai para a festa, nem vai comer o churrasco, nem vai tomar cerveja depois do jogo. E no caso do Boa Esperança, todos os jogadores terminam o jogo, eles vão para lá. Não importa, assim, eles vão dar a tapa para falar com o torcedor, para discutir o que deu de errado, o que pode dar certo, para discutir o jogo seguinte, às vezes. O próximo jogo a gente vai jogar com tal time está jogando dessa maneira. Todo mundo fala e todo mundo opina dentro do time do futebol de várzea. Né? E isso talvez justifique também a escolha, por isso que vocês escolheram o time, né? Por causa Não, a gente queria um time que tivesse um pouco dessa essência da várzea. Acho que isso é a essência da várzea. É o time da comunidade, a galera ali, a torcida junto. Eles são muito receptivos e tem uma coisa muito forte. O pessoal está perguntando isso, como foi a receptividade deles. Porque a câmera ali é um objeto estranho para eles. Né? Eu vou te falar da minha experiência. Eu estava lá. Eu trabalhei da montagem, eu não fui nas gravações. Só que eu quis conhecer o Boa, falei pro Marco, quando vocês forem lá, por algum motivo, teve uma reportagem da Record, a gente foi lá, eu falei, eu quero ver, eu já tinha visto um jogo do Boa na Arena Kaiser, que é o campo do Nacional, mas eu queria ver um jogo do Boa lá na várzea mesmo, no terrão. E aí eu fui, numa oportunidade, e eu conheci as pessoas pessoalmente. E aí, vamos para a sede, né? Agora eu quero conhecer a sede também, que eu tinha visto muito
lá na ilha de edição, mas não conhecia em loco, né? E aí eu cheguei, e esse aqui é o Vitor, vocês não conhecem, mas ele é que fez a edição do filme, ele conhece todo mundo. E aí a galera já me colocou à vontade, não, você tem a camisa do time? Não, você vai ter que ganhar a camisa do time. Então essa camisa foi assim, eu fiquei lá, conversei com a galera e de repente já tinha gente me dando cerveja, camisa, churrasco. Porque eles têm essa coisa também que assim, a várzea está muito na periferia. E o cinema, entre aspas, é meio que o pessoal do centro está chegando. Então eles veem que isso é uma oportunidade de serem divulgados. Então eles receberam a gente muito bem. Poxa, vocês vieram para cá. Vocês vieram aqui na nossa casa, em São Mateus. Então, você sente essa coisa de, vem fazer parte aqui da nossa turma. Vem comer nosso churrasco, vem cá, tá aqui a camisa. E voltem sempre, né? Eles sempre, vocês vão voltar, né? Vocês têm que ver, a gente vai jogar domingo que vem, não sei aonde. Então, eu senti isso na pele, lá dessa coisa da galera da comunidade, né? Foi super legal. E é bacana dessa coisa da comunidade. E fazer cinema é difícil, né? Você tem várias fases no fazer cinema. Você tem a fase de ter uma ideia, criar um roteiro e captar dinheiro para poder fazer essa ideia. Aí depois você tem a fase de filmar esse roteiro e essa ideia. Depois você tem a fase de montar, depois tem a fase de comercializar. A gente já passou por 3 fases, a gente já está na última fase, que é de comercialização do filme. Só que essas fases são muito distintas e a gente brinca assim, a gente consegue dinheiro para botar na lata. Então a gente gravou, coloca na lata, guarda aquilo lá e vamos conseguir dinheiro para montar. Entre o fazer e o exibir, levou 2 anos. Então na rede social o pessoal mandava às vezes umas mensagens, e aí? E aquele filme vai acontecer, não vai acontecer, vai rolar, não vai? Quando que vai estar pronto? E eu falo assim, calma, a gente ainda está conseguindo dinheiro. Então rolou essa desconfiança. Quando a gente falou que o filme estava pronto, e que o filme ia ser exibido no cinema, né, assim, a comunidade ficou assim extrema, as comunidades, né, porque não é só Boa Esperança, tem o Inajá, que faz parte do Dourado, tem a Coab, que lá da Itaquera, que faz parte de Guaianazes, que faz parte o Douglas, né, eles ficaram assim enlouqueceram. Né? Sabe, tem uma coisa engraçada que acho que muitas vezes eles não entendiam muito bem o que a gente estava fazendo ali, né? Porque a gente ia muito, gravava, ficava lá um pouco, ia nos jogos, ia na casa das pessoas. Equipe muito grande, 3 câmeras, 4 câmeras. Né? Mas às vezes eles achavam que era uma matéria, assim, não entendiam a coisa como um documentário, não entendiam que ia pro cinema, talvez. E eu lembro que na sessão que a gente teve lá no Reserva Cultural, no É Tudo Verdade, que os personagens foram, aí eles entenderam, acho que aí caiu a ficha, né? Puxa, cara, o negócio foi pro cinema, aquela telona no som, uma galera na sala, foi uma sessão lotada, assim, quer dizer, pra eles foi muito emocionante. E aí, o bacana é que assim, eles falam assim, não sou eu que tô no cinema, é a comunidade que tá no cinema. Né? Isso é muito então legal. Isso é muito legal. Assim, e toda vez que aparece um festival, eles vão em todas as sessões. Um orgulho. Teve uma pergunta aqui, antes de comercial, já são 3 horas. Temos uma pergunta aqui do Marco Calil sobre o contato com o Basílio. Como foi o contato com o Basílio? O que ele faz exatamente na verdade? Ele pergunta aqui o Marco, ele é organizador, ele joga. Como que foi o contato com ele, com o Basílio? O Basílio a gente descobriu, na verdade, assim, essa proximidade dele com a Várzea pelo Serginho Chulapa. A gente sabia que ele e o Serginho Chulapa tinham essa coisa na Várzea e tal. E a gente pesquisou um pouco, procurou saber um pouco mais das histórias dele. E aí, enfim, fomos até um campo de várzea lá na Casa Verde, que é que é o Cruz da Esperança. Conhecemos ele lá, conversamos com ele, fizemos um convite para ele participar do filme, ele topou. E o Basílio, ele tem uma associação, ele é presidente de uma associação que chama Craques de Sempre, que também, assim, eles pegam ex-jogadores de futebol, enfim, e eles colocam esses jogadores para dar aula nos campos da comunidade. É um projeto que acho que, se não me engano, é da prefeitura, da prefeitura do governo, e eles têm esse projeto de ex-jogadores darem aula para escolinhas da comunidade. Então é bem legal, quer dizer, isso tudo em campos de várzea, né? E ele também tem esse time Cruz da Esperança, foi onde ele começou, ele fala isso, né, quando era criança, adolescente, antes de ir para a Portuguesa, depois para o Corinthians, e hoje ele sempre vai no Cruz, ele foi presidente do time recentemente, e até hoje ele vai lá discutir. Então isso mostra no filme que ele começou, foi profissional, nunca se distanciou, tem umas histórias ótimas dele jogando na Portuguesa, escapando para jogar na Várzea e tendo problemas, mas isso quem vê o filme vai ver.
E agora que ele já está aposentado como jogador, ele trabalha na associação, ele frequenta o clube, ele está sempre em dia com as questões da diretoria, do time, a molecada que está nova, e também está sempre indo nesse famoso churrasco do fim de semana nesse clube do Cruz da Esperança. Era um personagem importante para o Mark para contar um pouco da história da várzea, né? Contar a história da várzea, contar que é possível se profissionalizar e é possível que a várzea tenha uma história e ela vai continuar, né? As pessoas terminam de jogar e voltam para a várzea, né? Então ele conta um pouco essa trajetória. Acho que a várzea mudou muito, assim, né? Na verdade, a estrutura do futebol mudou muito, né? Então, hoje, como você tem muitos clubes já pegando jogador com 10, 11 anos, você tem, de repente, a várzea, acho que talvez por isso a várzea revele menos jogadores, porque os clubes já estão pegando quem tem um pouquinho de talento já pega cedo para formar, para deixar nos moldes dele, já fazer um trabalho físico, né? O físico hoje é muito importante no futebol. E acho que com isso, na verdade, a várzea foi perdendo um pouco esse status de celeiro de grandes jogadores, né? Então o que você vê muito na várzea, assim, você vê alguns jogadores que não foram pro profissional, que não entraram ainda num clube, ou que estão no momento esperando um contrato, para não ficar parado, mas acho que isso, na verdade, que mostra bem é um pouco, assim, o Basílio é um pouco desse contraponto, quer dizer, o cara que traz um pouco a história, como era, quem passou pela várzea, né, qual era a essência da várzea na época dele, né? Então era uma várzea ainda, eles às vezes jogavam para ganhar um dinheirinho ou o ingresso do cinema, sabe? Ele conta umas histórias assim que eu acho que é muito gostoso ouvir isso, né? Muito legal. Ele conta uma história, já que a gente tá no Dia dos Namorados, né? Ele ganhava um dinheirinho, um ingressinho pra levar a namorada pro cinema, pra tirar uma também, né? Bom, então vamos pro intervalo, 3 horas da coisa, a gente tem que estar faturado, tem que recarregar o copo com água, beleza? Né? Então, 3 minutinhos, Mr. Book vai pôr os comerciais agora, e daqui a pouco a gente volta com a segunda hora da FA também, tem muito papo aí, daí tem as histórias bizarras, né? Vamos ver, né? Que Barça tem muita história boa, então vamos ver o que eles vão falar aí na segunda hora. Daqui a pouco a gente tá de volta, pessoal. Vamos lá. Olha, até que esse complexo vitamínico tá barato e a caixinha tão bonita, deve ser bom, né? Opa! Levando a vitamina, eu ganho uma pastilha de graça? Tá pra mim, vou levar vitamina, pastilha, tudo pra casa. Drogaria não é supermercado, né? Comprar remédio não é como comprar roupa ou eletrodoméstico. Não compre medicamentos sem uma receita do médico ou orientação do farmacêutico. Eu também vejo abusar dos esportes, hein? Vamos abusar, hein? História é essa? Eu sou a Elaine Gomes, programa dedicado às narrações de histórias, todos os sábados, das 10 até o meio-dia, aqui contando histórias, narrando histórias, com plateia presente, contador de histórias convidado. E a nossa plateia é dedicada a crianças de 4, 5 até 12 anos, mas nossa plateia também está aumentando, viu, gente? Maiores de 20, menores de 20, tá tudo certo também na nossa plateia. Quem gosta muito de ouvir histórias, de contar histórias. História é. São tantas as emoções e mais uma vez a UTV tem o privilégio de ter mais um prêmio, mais um primeiro lugar. E nós temos que agradecer a todos vocês, internautas, funcionários, diretores da UTV, por mais essa comemoração. E nada mais justo do que vocês, internautas, e nós, apresentadores, funcionários e todos aqueles que aqui trabalham na UTV, para agradecer mais esta homenagem que efetivamente mostra a qualidade da UTV. Obrigado.
pois não? Você tem aí algum remédio para estresse? Eu posso sugerir que o senhor dê uma caminhada, assista um programa de TV com a patrulha. Como assim? Eu não tô entendendo. O senhor não está estressado? Tô. Então, caminhada, respirar puro, jogue uma pelada com os amigos. Muitos hábitos saudáveis e mudanças de comportamento podem servir como remédio para diminuir o estresse, prevenir ou combater doenças ou sintomas delas. E tudo isso sem necessidade de usar medicamentos. Andando na rua do centro, cruzando o viaduto do chão, eis que me vejo cercado, trombadinhas querendo me assaltar, me assaltar, me assaltar, me assaltar. Andando na rua do centro, cruzando o viaduto do chão, eis que me vejo cercado, trombadinhas querendo me assaltar, me assaltar, me assaltar, me assaltar. Trombadinhas que são, que fazem passar com a sua profissão. Da Avenida Central, bebericando cachaça, sandália baiana, tentando assaltar na Praça do Justinha. Andando na rua do centro, cruzando o viaduto do chão, cheio que me vejo cercado, trombadinhas querendo me assaltar, 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 me assaltar. Andando na rua do centro, cruzando o viaduto do chão, eis que me vejo cercado, trombadinhas querendo me assaltar, me assaltar, me assaltar, me assaltar. Andando na rua do centro, cruzando o viaduto do chão, eis que me vejo cercado, trombadinhas querendo me assaltar, me assaltar, me assaltar, me assaltar. Trombadinhas que são, que fazem passar com a sua profissão. Da Avenida Central, bebericando cachaça, sandália baiana, tentando assaltar na Praça do Justinha. Bom, maravilha, de volta, edição 204 da FATV, né? Programa de futebol alternativo na internet, para fazer agora os jabás, né? www.fatv.ziv.net, o site desse humilde programa, com as tabelas, gols e tudo mais do mundo maravilhoso do futebol alternativo. Temos o Facebook também, FATV Futebol Alternativo, você entra lá, adiciona, conversa com a gente. E temos o Twitter também, @FATV, que a gente sempre faz aí os jogos em tempo real, a gente vai no estádio, comenta em tempo real os jogos, Série C a gente vai comentar em tempo real. Vamos fazer um belo trabalho aí, Série C e Série B, né? Vamos fazer um belo trabalho também pelo Twitter. Temos também a última divisão do nossos amigos Matheus, Júlio, Emanuel, Deu também, por que não, né? Tirolivre.com/última divisão. Última divisão. Né? Está no ar um texto sobre o do Alan, sobre o rapaz do Coreia do Norte, né? o Yonk Taisei. Quem lembra dele, né? Que chorou na Copa do Mundo e tudo. Mas Isso. por onde anda o Yonk Taisei? Né? Você vai descobrir indo no último divisão. E tem uma entrevista com o Mark também, falando sobre o futebol de Várzea também. Então tirolivre.com/última divisão.
o site que nós dois escrevemos aqui, todos os apresentadores da FATV escrevem, e o @Última Divisão também, né? Tem o Twitter. Tem o Twitter também, @Última Divisão, tá certo? O Jabá feito, lembrando que você pode participar do chat aqui do programa, né? Não precisa se cadastrar, não precisa de nada, é só colocar seu nome e mandar seu comentário. RG, nada? Nada. Não precisa pagar o apresentador também, não precisa de nada. Manda sua pergunta, seu comentário. Ó, temos aqui como perguntas, vamos lá. Antes de mais nada, cadê? O Colucci falou que o Axel tá jogando no Valtra de Mogi, que inclusive ele recebeu propostas dos times profissionais de Mogi e ele prefere receber R$1.000 por jogo no Valtra do que jogar profissional. Olha só, o Axel jogou no São Paulo. É 1.000 por jogo. E que o Valtra tem mais dinheiro que os times profissionais. Né? O pessoal lembrou do Trieste também, que no Paraná é melhor até que no Curitiba, se for ver. Né? Que tem sede social e tudo mais. Né? Trabalho forte lá em Curitiba. Que nós temos aqui o pessoal. O Marco Carinho pergunta: tem algum lugar para vermos programação da exibição do documentário? Tem alguma chance de ir para a TV a cabo? Olha, a gente, na verdade, assim, a gente falou, a gente está tentando comercializar o filme agora, né? Estamos atrás de patrocínio, já temos um projeto de comercialização do filme habilitado para receber dinheiro de renúncia fiscal, enfim, Lei Rouanet, né? Tipo 1A. E estamos atrás de patrocinador, para colocar no cinema, para fazer uma comercialização mesmo, para entrar em circuito comercial. Fora isso, a gente está colocando o filme em vários festivais pelo Brasil, enfim. E estamos esperando algumas respostas, como ele entrou no Não É Tudo Verdade no Cinefute. Estamos ainda mais 6 meses aí de festival pela frente. Né? Só para o público entender, né, a comercialização funciona assim: a gente comercializa para o cinema, a janela logo após o cinema é o DVD e depois vem as TVs. Né? Então a gente sempre fala que nessa ordem, entre o cinema e a TV são 6 meses ali de janela. Mas a ideia é fazer o filme ser visto. A gente quer colocar em... Enfim, quero que vá para DVD, quero que vá para TV, quero que vá para cinema, quero que vá para E a gente tem um material tão grande que a gente até está pensando em possivelmente fazer algumas 2 ou 3 episódios para TV. Uma versão maior, dividir em capítulos, né, para TV. Mas isso a gente está pensando para logo após a comercialização. Bom, e o pessoal gentilmente cedeu aqui pra gente sortear. Eu vou comprar pra mim, cara, porque é lindo, cara. É sensacional, cara. O pôster do filme. Ó, enorme. É o cartaz. Imagina isso no seu quarto, hein, meu amigo? Olha, que coisa sensacional. Aqui, deixa eu quadrar direitinho. Com o computador na frente não vai ficar legal, né? Deixa eu ver aqui na frente, vai. Deixa de ser português, eu sou torço pro time, não sou eu. Dá pra... Foi aí, Mr. Walker? Olha lá, olha que beleza. Né? E esse pôster pode ser seu, cara. Inclusive lembra muito o pôster da FATV, né? O pôster do filme que pode ser seu. E a gente vai sortear um pôster desse, né? Manda e-mail para fatv@altv.com.br. Todo mundo que mandar está concorrendo. Repetindo, fatv@altv.com.br. E no final do programa que a gente faz um complô aqui e decide quem ganha, tá certo? É fácil assim. Então põe no saquinho, né? Mexe o saquinho, né? E sorteia no final, tá certo? Então, ó, esse pôster pode ser seu. Imagina no seu quarto isso, que sensacional, né, cara? Sensacional. Muita pôster lindo, cara. Ó, temos mais perguntas aqui. O Senna pergunta. Deixa eu ver, peraí. Se o documentário teve leis de incentivo com as empresas ou foi feito com dinheiro próprio? Pergunta o Senna. O documentário ele foi patrocinado pela lei de incentivo, assim, pelo PROAC, né, pela renúncia fiscal através do PROAC, que é o ICMS. A gente teve, posso falar os patrocinadores? Aqui? Lógico, claro. A gente teve aqui a Kaiser, que patrocinou, o Laboratório Buchmann, a Auto Metal, o Nagayoni, que é autopeças, metalúrgica, e a Jardim Autopeças. Isso para a fase de pesquisa e de produção, de filmagem. Para finalização, a gente ganhou um edital do governo do estado, o edital do PROAC, do Fomento, que quem patrocinou através do Fomento foi a Sabesp. Né? E agora a gente está atrás também, a gente tem um projeto agora, não mais pelo PROAC, mas sim pela Ancine, que tem a renúncia fiscal através do artigo 1º, do artigo 1A, procurando verba para a gente conseguir comercializar o filme. A última etapa. A última etapa. Que é, cara. Que é onde o bicho pega. Né? Bom, vamos ver então
umas imagens do filme. Temos a imagem do filme. Tem o trailer também? Temos o trailer, né? Mr. Volpe, cadê o Mr. Volpe? Não tô vendo ele daqui. Tá ali, tá ali. Ah, que beleza, né? Não sumiu, não. Não sumiu, não abandonou a gente. Né? Você tá vendo o Homem-Árvore. Com Deus, tá né? lá. Que bala, é um bala. Né? Vamos pôr então, por favor, imagens do filme. O pessoal, né, se ambientar aí, ver trechos do pessoal do Boa Esperança e o Basílio comentando aí sobre o filme. Por favor, você vai na tela. Várzea era um celeiro, né? Antigamente tinha muito jogador, porque a maior diversão era o futebol, né? Então em todo lugar tinha um campo de futebol e tinha 5, 6 times que jogavam aí nesse campo. Normalmente os times de várzea jogavam contra times profissionais. E os resultados eram, às vezes o time de várzea ganhava, às vezes empatava, às vezes perdia, mas não era goleada nada, era jogos difíceis mesmo. Mas eu jogava de manhã aqui e de tarde ia jogar no Palmeiras. Eu jogava assim. Quer dizer, por quê? Porque lá eu ganhava, aqui eu pagava. Todos os jogos eram uma festa. Naquela época a gente ia jogar de caminhão. Então ia 5, 6, 8 caminhões, e fora o pessoal que tinha táxi, os motoristas levavam o resto do pessoal. E o bairro inteiro com tatuapé. Normalmente os festivais, quando deram empate, disputavam em pênalti, né? O pênalti não tinha nem como errar, porque ficava numa fila assim. Eles fechavam a trave assim, né? De gente assim, ficava tudo em volta ali, tudo dentro do campo. O jogo, cobra conca pra área, cabeçada pro gol, que lindo! O juiz não tinha, né? O juiz era um cara que tinha peito pra apitar, né? O primeiro contato que eu tive com o futebol foi assistindo meu pai apitar. Eu comecei muito cedo, com 14 anos, então eu digo que eu já vi de tudo. Eu já vi colega meu ser agredido. Nós fizemos um campeonato, uma vez em um certo lugar, que ficava uma calibre 12 na mesa para segurança da arbitragem. No amador já aconteceu, o pessoal queria bater o árbitro, aí todo mundo correu atrás do árbitro e eu fui pra proteger, abracei o árbitro. Aí o quarto zagueiro, um jogador imenso, foi, me pegou, me colocou no ombro, correu comigo até o outro lado do campo. Aí falou assim, Ana, você fica aí porque a gente quer bater nele. E aí falou, né, o safado é ele, o ladrão é ele, aquela coisa da várzea. O varziano não tem preparador físico, ele é nato. O varziano vem de manhã aí, joga, trabalha a semana toda, no domingo, no sábado cedo, pega o material e vem jogar futebol. Você se machucou? Ah, joga água. A água na várzea cura tudo. Fratura exposta, dor de cabeça. O futebol mudou muito. Antigamente era futebol muito clássico, né? Quer dizer, o pessoal gostava e tal. Hoje não, hoje o cara tem um preparo físico, você pega uma pessoa que não é craque, mata um craque, né? Põe em cima daquele, deixa o cara fisicamente melhor do que o outro, acaba... E o futebol ficou meio feio por causa disso. Até final de 80, você ainda conseguia revelar grandes craques da várzea, porque não tinha aquela preocupação com a formação do atleta. E de 80 para cá, não. Aí as equipes se estruturaram, começaram a fazer categorias de base, em que você pegava um menino com 10 anos e preparava ele até o profissional. Eu acho que se um dia acabar a várzea, vai acabar o futebol. Vai acabar o futebol. Pelo menos no brasileiro. Bem, ó, esse aí foi um curta que eles fizeram antes de começar o filme do futebol de várzea, né? Vocês viram aí a Ana Paula Oliveira, grandes personalidades aí do jornalismo esportivo, do futebol de várzea. E também tem o trailer, né, Sérgio? Já tá lá o trailer? Então nós iremos agora, todos os espectadores do FATV da edição 204 irão poder ver um trailer rápido aí do filme Futebol de Várzea.
O time do Boa tá vivendo assim. Todo jogador aqui, essa velharada, todo mundo paga a sua mensalidade para jogar futebolzinho de manhã, né? Então estou esperando todo mundo aí para acertar, para o time sobreviver, porque senão um só Amadeu não aguenta. Entendeu? Eu cheguei aqui no Boa em 73, né? Trabalhava na firma, aí saí da firma e resolvi pôr o comércio. E a gente tinha uma torcida corintiana e nós íamos sempre para os estádios. Aí eu chamei aqueles corintianos e falei, vamos fundar um time de futebol, que eu gosto muito de várzea e tal. E vamos sim. E começou o time de futebol, em 81, né? A ideia de eu fundar esse time, porque o bairro aqui era carente de lazer, não existia lazer nenhum, não tinha nada. Desde 98 que eu não vou mais no estádio de futebol, ver o Corinthians, ver nada, porque tomei um couro lá, nós com o ingresso na mão, a Gavião fez uma briga lá com o pessoal da polícia e apanhou todo mundo. Todo lado que você corria, vinha a cavalaria em cima de você. Eu falei, vou parar de ser trouxa, não venho mais aqui não. Fundamos o time, aí eu falei, agora eu vou correr atrás de um campo. Eu juntei uns políticos aí, que vinham sempre me visitar. Aí ele falou, vamos correr atrás do prefeito. Mostramos uma área e ele fez um campo pra gente. Que ali era um lugar que o nego desovava tudo que era tranqueira ali. Aí fazendo o campo, melhorou também esse aspecto, né? Porque não jogavam mais defunto lá, porque os caras desovavam, era humano mesmo, não era cachorro não. Ali era terrível. O bairro era meio pesado o negócio aqui. Teve uma vez que nós estávamos jogando, que era aberto, né, aqui, não tinha alambrado. Que a polícia atirando no cara ali, correndo pra lá e pra cá, e o negócio aqui era feio. Pra jogar aqui era... Foi nós mesmos que muramos, pedindo as coisas, entendeu? Pedindo posse, pedindo o alambrado. A vila melhorou bastante com esse esporte. Porque aí nós começávamos a promover os festival e enchia a vila, todo mundo vinha jogar aqui. Um campo que nunca saiu uma morte, times que a gente sabia que era briguento, no meu campo não jogava. Nós viajava 3 vezes por ano, só interiorzão. Todo lugar que nós ia com o nosso esporte, nós ganhava. Amadeu, aqui ó. Amadeu lá. Era assim, a comunidade, a gente por ser da periferia, que é afastado um pouco, a gente ia jogar, pra nós era tudo festa. Onde esperava o Boa Esperança, podia ir que era festa. Pegando o seguinte aí, rapaziada, quem quiser pela reforço do Rojão, não pode soltar no campo. Aí, vamos agitar, rapaziada, vamos aí. Boa aí, ô! Boa aí, ô! Vou arrumar isso aqui, ó. Põe em cima lá, aqui, ó. Tá. Tive outros campos na vida, né? Estudei um pouco. Tenho 3 profissões fora futebol, né? Me formei em engenharia, sou mecânico de refrigeração, sou técnico em eletricidade. Só que nada disso eu trabalhei. Trabalhei pouco. Eu fui bola. Se tiver uma coisa mais apaixonante que futebol, pra mim, que sou militante dele, eu acho que é só a mulher em casa e seus filhos. Assim mesmo a mulher ainda dá problema, hein? Isso aí eu que te digo.
Eu me tornei árbitro pelo fato de eu parar de jogar e sentir falta daquela vida dentro de campo, que eu passei a vida toda jogando. Aí aquilo foi me corroendo, sei lá, né, depressão e tal, pelo fato eu achava que eu não viria ficar fora. Você vê, aí veio na minha cabeça, poxa, eu dentro do campo, vou estar comandando 22, e eu sabia do meu conhecimento, sabia da minha fama na Várzea, pô, eu vou ser uma das estrelas. Até isso eu penso nisso, eu entro em campo como se fosse uma das... Pra mim tem 3 estrelas, os 2 times e eu. Eu ajo assim, não que eu quero ser mais do que o time, jamais. Nossa, tá na mão, hein? Tá brincando com a mulher de fato, é um perigo, hein? Ela cozinha duro. Aí começou o seguinte, tinha um festival aqui, ninguém gostava, não, aquele jogo é perigoso. Achamos o Douradão que era apito. Eu ia apitar, mas... E os caras achavam que eu era bom de apito. Então, o que for evento que tinha aí na Várzea, na comunidade, eu chamo o Douradão. E eu ia, eu sozinho, sem assistente, ia apitar, sem roupa, eu ia assim apitar. Eu tô indo naquela, se apitar bem, então apita. Eu aplicava a reda, mas não sabia, teoricamente não sabia, e nem sei. Se falar pra mim, se perguntar 18 redas, eu vou falar que a primeira regra é a bola, o campo e o resto. Não sei, não tenho, eu não sou estudioso. Eu vou na prática. Como jogador, me trouxe a experiência de eu ludibriar o atleta que tá reclamando, que reivindica. Pô, professor, não... Ô, meu irmão, aqui joga, aqui jogou. E ele sabe disso. Eu sei, pô, você vai me enganar? Então aquela pegadinha, aquela malandragem, pô, quem me deu isso? Foi o jogador de bola que eu fui. Você vai sair ainda hoje, Fernando? Vou já. Tem que ir lá no... levar essa chuva lá. E foi indo, quando eu me vi envolvido. Aí eu comecei a despontar assim, mas sem perceber. Douradão! Igual, eu trabalho para 2 associações, para Coebra e para associações de árbitros da Grande São Paulo. Ah, se for um bom árbitro, tiver um bom relacionamento, ganha bem. A R$50 cada jogo, é um bom salário, né? Você vai tirar mais de R$1.000 por mês. Para a classe média e baixa, um salário de rico. Valeu, Mr. Hope, vimos aí o trecho do filme. Vamos explicar que o primeiro trecho era uma pré-produção do filme. Deixa eu explicar. Foi a pesquisa. Na primeira pesquisa, fazer cinema é um pouco que nem empresário e jogador de futebol. O empresário leva uma fitinha com os melhores lances do jogador de futebol e a gente faz a mesma coisa. A gente tem uma ideia de documentário, a gente faz um pequeno demo de 5 minutos para mostrar para as empresas para conseguir dinheiro e aí sim fazer o que a gente ver o trechinho do que a gente fez do documentário. Aqui é para mostrar o potencial mesmo. Eu fui lá, gravei uma galera, umas pessoas que eram importantes na Várzea e aí depois disso, com isso a gente conseguiu então um patrocínio e aí sim a gente foi fazer o que a gente viu depois, que é o filme muito mais bem produzido. Exatamente. Né? Bom, então, muito legal a gente viu muito ali. Muito legal, grandes figuras. História sensacional, né? Pô, eu quero ir ver um jogo do Boa Esperança. Pô, temos que ir lá. Sensacional. Temos, bom, antes do chat, pessoal, o Colucci lembrou que saiu a tabela da terceira hora de Minas, já tá no blog, quando quiser conferir lá quem tá participando e tudo mais. Destaque para a volta do Siderúrgica de Sabará, maravilhoso, né, cara? O Charles Perry também mandou os títulos para jogar a segunda divisão do Acre aqui no chat. O Galvez, o Andirá, o São Francisco, o Vasco, o Amax e o Acreano, não o Acreano. O Acreano. O Vasco é tradicional e o Andirá também. Já ganharam o estadual várias vezes. Os dois que caíram esse ano. E o Galvez, que é o time da Polícia Militar, né? São policiais militares que vão jogar com o grande Galvez Esporte Clube. E o pessoal pediu pra gente falar de segunda do Paulista, hoje não vai dar tempo. Foi a última rodada da primeira fase hoje, né? Da segunda do Paulista. O Nacional perdeu a 7ª seguida. Dá alguns destaques, né? O São Bernardo meteu 6, né? Foi 6-4, né? Muitas goleadas. Teve Capivari 6, Atibaia 4. O Assisense ganhou outra, né? Eu não acredito, né? Ganhou do Calbariri. Não, ganhou do... Eu vou conferir aqui. O Calbariri perdeu de 5. Tomou uma goleada. Tomou uma goleada. O Guarulhos também goleou. Foi uma rodada legal hoje. Né? E no blog durante a semana eu ponho, afinal foi a última rodada da primeira fase, né? Já dá pra fazer alguns prognósticos aí, né? Eu certeza que o Nacional vai ser o pior time do campeonato, né? Bom, no chat temos perguntas. Acho que é o pior do Brasil, Sérgio, desculpa. Não, o pior do Brasil
7 jogos, 7 derrotas, né? Não. Lá na comunidade a gente faz a tabela dos piores do Brasil. Eu vou abrir aqui, já passa quem é o pior do Brasil. O Nacional não entrou ainda na tabela, por que pareça. Porque são só 7 jogos, né? Quando perder 14, aí quem sabe, né? Eu vou abrir aqui e eu falo depois. O pessoal está perguntando sobre histórias curiosas, né? O Kid Matando perguntou se vocês pegaram alguma briga com a câmera, gravaram alguma briga. E o pessoal perguntou de histórias curiosas que vocês viram ali. Testemunharam. O que o pessoal contou, né? Você estava falando que só a primeira montagem do filme teve 4 horas, né? E teve para cortar para 1h30 depois, né, um trabalhão, né? Então muita história legal não entrou no filme, né? E o pessoal quer saber essas curiosidades. Primeiro, o Kid Matando perguntou se vocês pegaram alguma briga, alguma pancadaria muito grande, vocês chegaram a ter essa experiência ou não? Porque briga na base é briga tem, não. Briga tem, a gente ouviu muita história de briga, muita coisa. A gente queria. Não, a gente viu os jogos pegados, viu uma coisa assim, né, o pessoal exaltado e tal, mas hoje você tem nas principais Copas de Várzea, nos principais campeonatos, uma das coisas que elimina os times é justamente briga. Então, se você tiver, enfim, a própria Copa Kaiser, se o time brigar, ou se a torcida brigar, eles ficam fora da Copa durante alguns anos. Então, por isso, né, você vê muito menos, você vê de repente num campeonato menor, mas na época da pesquisa, teve um jogo que não fui eu que fui, enfim, nesse campo, mas o roteirista Daniel Obeid e a Amanda Ferreira que ajudaram a gente na pesquisa também, eles foram num jogo que era do Marconi contra o Apache, que são dois times super rivais, e aí foi um jogo que não terminou, na verdade, saiu uma briga lá, baixou polícia, foi enrolado, foi bem enrolado. Então, mas esse é um jogo tradicional, são dois times do mesmo lugar, na mesma região, e nossa, e quando eles jogam junto é casa cheia e com certeza, assim, se não tiver briga vai ter o clima esquenta mesmo. Mas enfim, assim, histórias de brigas e de coisas assim também eu vi um monte de gente, né? O próprio Basílio conta umas lá que são ótimas, né? Tem uma que, por exemplo, não entrou no filme, né? Pode dizer que o Basílio fala várias, mas por exemplo, teve uma que quando ele serviu o exército, que ele acho que já jogava na Portuguesa, e ele estava no quartel e ia ter jogo lá do Cruz da Esperança. E ele falou pro cara que estava indo no quartel, vamos lá ver o jogo do meu time do Baixo, você vai conhecer, uma galera super bacana, gente boa, gente da paz. E tipo, ele largou o plantão lá do quartel e foi com esse cara pro jogo, né? E chegou lá, é lógico que ele foi jogar, imagina, fominha de bola como ele e era só pra ver, pra mostrar pro amigo, e ele entrou no campo. E aí teve uma confusão qualquer, porque o Basílio já era um cara conhecido, eu acho, aí os caras começaram a entrar duro e saiu quase como se fosse briga lá. E quando o outro time acho que chegou para bater, o Basílio e o amigo dele tiveram que apelar, eles tiraram o revólver e começaram a atirar para cima, né? Pra segurar o... E aí deu aquele pega-faca-pato, todo mundo correndo e eles foram embora. E o amigo, poxa, esse é o time que você queria me mostrar, que é um time legal, tranquilo, né? Então, essa é uma das histórias do Basílio, que você vê, não é a melhor, mas essa nem foi, porque como eu estava falando, tinham muitas histórias e não cabia tudo em 1h20, que é o tempo do documentário. Por isso que o Sérgio até falou que, eventualmente, numa versão para TV mais para frente, a gente pode recuperar algumas temáticas que não entraram. Por exemplo, tem jogador que sai da várzea e vai direto para a Europa. É uma coisa que a gente não explorou porque não tinha tempo, mas isso acontece. Vai para a segunda divisão da Europa. Ou segunda divisão da Espanha, de Portugal. Futebol indoor na Suíça. Tem jogador que está no filme que jogou lá enfim, num time, não no primeiro quadro, mas jogou que passou lá pelas categorias de base do Atlético de Madrid. Jogador do Boa, jogadores do Boa que jogam, falam, olha, eu joguei na Suíça, o outro jogou em Portugal. E nunca jogaram profissionalmente aqui no Brasil? Acho que não, né? Não, profissionalmente não. Mas, então, é uma coisa que acontece. Na várzea, apesar de não ser o celeiro que era antigamente tem olheiro. Tem, porque muita gente jogando, né? É claro que hoje tem os chutes iniciais, as escolinhas que fornecem muita base para os times, mas ainda tem. É menos, mas ainda tem. E uma curiosidade, eu acho que do filme, assim, quando a gente começou a
a pensar no filme, formar a equipe, a gente teve muitas reuniões. E uma coisa que o Mark colocava, e que foi muito importante, e que a gente viu o resultado depois com o filme editado, o Mark sempre fala assim, eu quero estar dentro do campo. Eu não quero uma coisa distante. Eu não quero uma coisa que as emissoras fazem, da câmera estar muito distante. Eu quero estar sempre colado no jogador, na torcida, em tudo. Então, quem assiste o filme vê esse diferencial, porque a gente está tendo agora esse pool de fazer vários filmes sobre futebol, sobre times, né? E tudo assim, você tem esse distanciamento entre o público e o time e o jogo. E no caso do documentário Futebol de Várzea, o Mark quis dar esse diferencial, a gente sempre está muito presente, a gente sempre está em cima do lance. Né? A gente sempre está mostrando muito, e é uma coisa que o pessoal vem conversando muito com a gente. Quando assiste o filme e fala assim, puta, que legal, vocês estão sempre muito dentro do vestiário dos campos de várzea no geral, cara, são pequenininhos, assim, fica quase... Cabe 8 pessoas, né? E aí tem que entrar ainda com câmera, microfone, era aquela coisa, né? E a gente tinha autorização de todos os torneios de as nossas câmeras estarem do alambrado para dentro e nunca do alambrado para fora, né? Então a gente sempre tentou fazer com que, mesmo que o campo de várzea tem o muro e a linha lateral, mesmo o próprio muro, mas a gente estava lá no cantinho podendo captar as imagens e podendo estar sempre com essa visão que o Mark queria pro documentário. Então isso é um diferencial, é uma curiosidade, né, diferente de outros documentários que tem do futebol. Pega as reações ali na hora. Tem momento que ele entrou no campo mesmo, assim. Na loucura. O Mark falou pro câmera, vem comigo, a gente vai entrar. E sabe seguir a bola? E os jogadores falaram, tudo bem, vai. Porque você tem que topar. Então o jogo rolando e o câmera entrou com o Mark no meio do campo, seguindo a bola. Porque ele queria ter uma imagem, sabe? Claro que dá pra fazer isso muito, mas isso entrou no filme. É uma outra dois times. Isso você não vai ver na Globo. Em algum momento ali eu posso entrar no campo e os times toparam, tal, legal. Então o jogo tava rolando de verdade, a gente deu umas entradinhas ali, correu um pouquinho atrás do jogador, claro, tentando não atrapalhar a jogada. A jogada. Uma coisa que a gente fez com o consentimento dos dois times foi botar o microfone com o juiz. Então a gente botou o microfone, então a gente tem assim, aquele jogo pegado e o pessoal conversa mesmo no jogo, entre o juiz, os jogadores, tudo isso foi captado e foi usado na edição final. Uma coisa que é legal é que o árbitro toda hora, o Douradão virava e falava assim, às vezes eu esqueço que eu tô com o microfone, cara, então ele saía falando bom, né? Esquecer que o microfone soltava várias pérolas ali. Era muito bom, muito engraçado. É isso que é legal, quer dizer, o documentário tem isso, quer dizer, não é exatamente o futebol que você vê, sei lá, nas televisões, aquela câmera lá longe, é uma outra estética, entendeu? Você vai no terrão, você tem o juiz falando, você tem o torcedor no alambrado, então, quer dizer, isso que é legal, porque além de você mostrar um futebol que é lado B, que é alternativo, a maneira como você filmou também é, que era a ideia do Mark, né, desde o início. Legal. A casa é legal. Tem pergunta? Então, uma das coisas que é interessante, assim, muita gente que às vezes mora aqui na zona central de São Paulo desconhece isso. É um outro universo, né, esse do futebol do terrão, de várzea, é um outro mundo, né, vocês acabaram descobrindo. Não, é um outro mundo, acho que assim, a gente não conhece porque o que acontece hoje é que você tem poucos campos de várzea próximos do centro. Porque, enfim, os terrenos são caros, que é inviável você ter um campo daquele tamanho no meio da cidade. Então é isso que está acontecendo com a várzea, ela está cada vez mais distante do centro. E acho que é uma coisa que, assim, eu moro por aqui também, aqui, né, mais perto do centro, não cruzava com campos de várzea. Assim, acho que poucas, né, dificilmente você cruza um campo de várzea, assim, no centro da cidade, mais próximo do centro. E isso foi que me chamou a atenção, porque de repente a gente descobriu um universo enorme, que ainda está vivo, que está muito forte. Eu achava que a várzea estava acabando antes de começar a pesquisa do filme. Quer dizer, você via muito pouco, você acaba não sabendo dos campeonatos. E aí, de repente, poxa, Copa Kaiser, imagina, para ter uma ideia da dimensão, você tem, entre Série A e Série B, você tem mais de 400 times jogando a Copa Kaiser por ano. Quer dizer, o campeonato começa também, é mais ou menos que no Campeonato Brasileiro, começa lá para março e vai até o novembro, final de novembro. Quer dizer, é uma coisa enorme, imagina, 400 times, são times que tem que ter sede em São Paulo, na cidade de São Paulo, então é muita coisa. A Várzea, então, é bem grande, tá bem forte ainda. Tá bem forte.
E como que você vê essa nova onda de... Tem um monte de documentários. São Paulo lançou, o Inter lançou, a gente já passou aqui do Kid de Piracicaba. Como que você vê essa nova... Você acha que o cinema está mais voltado para o futebol ultimamente? Olha, eu acho que, assim, eu acho ótimo que é um monte de filme de futebol, porque isso faz muito parte da cultura do Brasil e a gente vê muita coisa assim, acho que enfim, é super interessante conhecer a história dos clubes, você ter um registro de tudo isso, né? Acho que é fundamental, assim, faz parte da nossa cultura. E eu acho que assim, o Futebol de Várzea, o grande diferencial dele é que é um filme para todas as torcidas, é um filme sobre o futebol, né? Um pouco sobre a essência do futebol, sobre a paixão do futebol, sobre, né? E que acaba misturando um pouco todos os públicos, né? Mas eu acho ótimo, tem que ter mesmo. Ainda mais que vai ter Copa do Mundo agora no Brasil, né? Então acho que o nosso futebol vai estar... todo mundo vai querer saber um pouco mais sobre o nosso futebol. Eu acho que o tema futebol é um tema muito rico, né? Acho que nunca vai se acabar. O cinema pode usar esse tema e reusar diversas maneiras, assim, através do documentário e através de uma ficção também. Eu acho que carece muito ainda o cinema brasileiro estar explorando esse tema de futebol, porque é a grande paixão do Brasil. Né? Eu acho que poderia juntar muito essa questão e as pessoas poderiam conhecer mais esse tema futebol e se aprofundar mais através do cinema. Com certeza. Comentários aqui no chat. Rapidinho, peraí. Primeiro o pessoal falando dos trechos do filme ali, que o pessoal gostou muito, né? Principalmente do juiz ali. Douradão. E vê ele apitando, né? Que mais temos aqui? O pessoal pediu para repetir sobre o sorteio. Vamos mostrar de novo, né? Porque entrou o pessoal agora, né? A audiência é rotativa, já dizia Roberto Valori, né? Então vou mostrar de novo. Só foi almoçar, tá entrando agora? O pessoal saiu com a namorada, né? Fórmula 1 perdeu interesse. Foi comer na casa da sogra, então vou mostrar aqui de novo. O prêmio de hoje, né? Sensacional aqui, ó. O pôster do Futebol de Várzea, do filme, né? Você pode concorrer mandando e-mail pro programa FATV@altv.com.br. Ainda tem aí mais 15 minutinhos de programa. Você manda pra gente e no final do programa aí, ou então durante a semana no blog, acho que melhor durante a semana no blog, eu posto o vídeo lá com o sorteio e aviso quem ganhou, tá certo? É melhor. A gente mais organizado. Dá mais tempo pro pessoal também. Dá mais tempo pro pessoal também. Manda um abraço pro Carnaval, que acabou de entrar. Será que o Carnaval jogou na base italiana? Quem sabe, né? Ou na máfia, né? Vai saber. O Soleric também acabou de entrar, um abraço pra ele. E só completando a informação do Charles aqui, que ele falou da segunda do Acre e tal, e aí mandou a rodada inaugural. Vai ter a Max, belo nome, né? Nome de remédio, né? O time a Max e Vasco da Gama, Acreano e São Francisco, Galvez e Andirá. Começa no dia 31 de julho. É o 17 de julho, assim, no do ar. O Andirá, que o mascote é o Morcego. Muito bem. É o Morcego. E tem uma mulher como presidente. Olha só. Né? E teve a primeira mulher treinadora também, o Andirá. De futebol masculino, era uma mulher que treinava. Né? Bom, então o pessoal viu o trecho pedindo para falar onde pode ver o filme. Saiu no Cinefood, saiu na Tudo Verdade. Tudo Verdade. E agora, assim, estamos esperando mandar um filme para vários festivais, estamos esperando resposta ainda dos festivais, ele ainda não foi selecionado para nenhum outro, mas enfim, tem vários aí para... No Vimeo, né, que a gente acontecer. Tem esse trechinho que está no Vimeo, e enfim, estamos aí com a comercialização, temos que conseguir essa grana para conseguir colocar mesmo no cinema esse circuito comercial, aí todo mundo... Né? Aí vai estar lá. Tem site, alguma coisa? Não temos ainda. Não temos. Produzindo. E o pessoal também perguntou um e-mail, quer deixar um e-mail, alguma coisa? Um e-mail de contato, talvez? Pode ser. A gente tem o site da produtora, né? Que é o www.mamutefilmes.com.br. Sem o BR. Mamutefilmes.com. Mamutefilmes.com. Lá tem nossos contatos, enfim, se alguém tiver interesse. Tem o Várzea no Facebook, né? A gente tem também uma página no Facebook do filme. Que aí tá pra acompanhar, assim. Quando sai no cinema, de repente você lá vai ter uma... A gente deixa isso bem atualizado ali no Facebook. É só procurar por Futebol de Várzea. Vai aparecer ali. Tem o próprio cartaz ali, a fotinho. Para as pessoas identificarem. E ali tem tudo que acontece com o filme, todas as entrevistas que a gente vai dar, tudo que acontece, se todas entrar as no festival vai aparecer ali. Vão saber por lá. Então, se acompanhar, é uma boa.
E pro pessoal que quer acompanhar, ter notícias do futebol de várzea aqui de São Paulo, tem algum site que vocês recomendam? Algum veículo que a pessoa pode se atualizar, saber? Tem... Poxa, evidência, né? Tem site da Copa Kaiser, né? Que é o site da Evidência, que tem que procurar pela Evidência. O site da Evidência, que é quem organiza, né? A Copa Kaiser. Lá tem todas as tabelas, as rodadas, tem todo... enfim, tem toda a programação ali, tabela dos jogos. E o jornal também que dá a notícia. O lance, né? O lance o lance Copa Kaiser. Tá certo. Legal. Então, mamutefilmes.com e tem futebol de várzea no Facebook. No Facebook, Tá, então, só procurar. Pessoal aí que quiser mais informações sobre o filme, é só procurar. Tem mais uma pergunta que chegou aqui agora, sobre as principais dificuldades que vocês encontraram de gravar o filme. Eu acredito que, primeiro, você falou de pôr a câmera dentro do... É a estrutura, né? Porque, pô, o que falou, uma linha de fundo tem o quê? 1 metro, cara. Quando tem. Falando bravo. Isso tem, né? Qual que for, por exemplo, sei lá, algum lugar que vocês sacaram a câmera, o pessoal começou a cercar a câmera. Você ficou com medo de pôr a câmera pra fora? Nossa, vai ser assaltado aqui. Não, rolou geral, isso? Cara, mais dificuldades? Cara? No geral foi tranquilo. As pessoas curtiam até a ideia de uma equipe ali mostrando, enfim, as pessoas gostavam, assim. Acho que a maior dificuldade, na verdade, que a gente teve era de um universo tão grande chegar a 4 personagens que realmente representassem a essência da várzea, né, e que ajudassem a gente a contar um pouco como é. E claro, assim, pensar que, é isso que você falou, os espaços às vezes ali era meio apertado para gravar, era meio... Recuo da câmera. Mas o legal é, acho que isso no final foi uma coisa que foi incorporada pelo filme, pela linguagem do filme, e é isso mesmo, é por isso que a gente está tão dentro de tudo o tempo todo, né? Quer dizer, essa coisa do pouco espaço pra gente era ótimo, porque deixava a gente bem no meio mesmo. Sim, E a gente sempre esteve muito perto dos organizadores. Então a gente nunca fez nada que atrapalhasse o jogo ou o torneio. Então a gente sempre tinha uma conversa antes e a gente sabia os nossos limites, né? Então a gente sempre teve esse papo muito aberto com esses organizadores, né? Essa coisa das dificuldades, não mais provavelmente uma dificuldade, mas esse documentário tem um certo risco, né? Porque o documentário não é que nem uma ficção que você tem uma história, vamos supor, de um time e o artilheiro você grava fazendo gol. Você grava do documentário, você não sabe se vai sair o gol. É o real, está acontecendo. Então o risco você vai gravar o Douglas. Não sei se ele vai jogar bem, se ele vai. Você vai gravar o Boa. Será que ele vai ganhar? E aí você grava o que acontece. E o Boa estava no campeonato. E aí, lógico que eu não vou contar o filme, mas você tem que. Chega uma hora que você não pode ficar gravando todos os jogos também, né? Porque tem um custo. Mas esse era o risco do filme, mas o filme, nesse aspecto, teve muita sorte. De acontecer muita coisa legal durante os jogos. Tanto na gravação do Dourado, tem coisas muito legais que aconteceram na gravação do Basílio, que ninguém estava à espera. E o Boa, olha, Boa é o principal. Mas não vou falar. Não, legal, né? Porque às vezes você prepara alguma coisa no roteiro e... não. Em torno de 10-0 trai o roteiro, né? Ou senão você assume os 10-0. Você pode contar, olha, eu prefiro 10-0. 10-0, mas o churrasquinho tá lá no final. A história passa pela derrota ou passa pela vitória. Mas você tem que contar a história, né? Contar de qualquer jeito. Mas isso é muito legal. Legal. Bom, então, mandar um abraço pro pessoal do chat, né? Já estamos se despedindo, 10 minutos para acabar o programa, infelizmente. O papo tava bom, né? Porque tava até 6 horas da tarde. Ficar, né? Falando de futebol. Ó, o Sorin pergunta se existe uma Copa do Mundo de futebol de várzea. Não, né? Acho que assim, o que chega mais do mundo não. Não. Você tem um campeonato engraçado também que acontece lá no Amazonas, que é o Peladão. Pessoal. Peladão, que é enorme, uma coisa enorme. Mais de 400 times também. Uma coisa gigante. Lá tem uma coisa curiosa que o time, você tem lá todos os times que entram, né? E tem uma das coisas que pode ajudar o time numa repescagem é a musa do time. Então se o time perdeu, enfim, tá lá na repescagem e a musa deles ganha lá a Miss Peladão, então o time volta então para continuar a competição. Sensacional. Pode ter, até falar pro seu Eric, não chega a ser o futebol de várzea, mas existe a FIFI World Cup, que é de seleções de... como que eu posso dizer, separatistas, digamos assim, né? O País Basco, Camarões do Sul, né? A Ilha de Gozo, países assim, países não, né? Mas
territórios, digamos Territórios assim. que... Países alternativos. Países alternativos, né? Inclusive o País Basco foi campeão o ano passado, se eu não me engano. E até o pessoal da Confederação Sul-Americana, da NF Board, que organiza, que está procurando seleções por aqui, vai ser um dos próximos convidados aqui do programa. Né? E o Thiago vai vir aí, ele está procurando seleções. Talvez Fernando de Noronha possa disputar, que nem separatista né? Mas pode disputar aí a Fifi World Cup, se não me engano, que chama, né? Tem a FIFA World Cup e tem a Fifi. Ó, o Marco Calil falando que quer o cartaz, então, banda fatv.com.br. Provavelmente amanhã, junto com o programa, com o vídeo do programa, eu já coloco o sorteio também, vou gravar o vídeo, minha câmera tá aí, eu gravo um videozinho com o sorteio e já divulgo no blog. Então, amanhã no blog sai o resultado do sorteio do cartaz do filme. Beleza, pessoal? O Charles Pierre disse não membros da FIFA. Né? Oficialmente a FIFA é de não membros da FIFA. Né? Mas são países separatistas. Inclusive ele lembrou da Padânia que participa também. Né? É um belo país. Né? Então 10 para Catalunha, ele falou exatamente. Né? São essas regiões que participam da FIFA World Cup, que não é vários, não chega a ser vários, né? Mas é o mais parecido que tem numa competição mundial. É semi-profissional, vamos dizer, né? Semi-profissional. Vamos dizer no bom sentido. Entre seleções, digamos assim, né? Bom, então agradecimentos aí a Rodrigo Colucci, a Marcelo de Sena, o pessoal que estava no chat, né? Ismarovski, Matheus Trica, é você, né? Inácio Vilheiro, Charles Perry, Marco Calil, Carnaval, o pessoal que participou do Facebook, muita coisa no Facebook, cara. Eu ignorei o Facebook, cara. Né? O pessoal da Ponte Preta mandou mensagem, Kleber Ross, né? Bastante gente aqui. Né? Inclusive o pessoal no tema do gols da segunda da Argentina pra gente rolar não vai dar. Né? O pessoal lá de Juiz de Fora mandou pra gente aí, ó. Gols da segunda da Argentina, mas não vai dar. Semana que vem, quem sabe eu não coloco no blog. Segunda da Argentina lembra muito futebol de várzea, que são times de bairros de Buenos Aires, né? Acho que Buenos Aires é a cidade que mais tem time de que mais tem estádios. Brigando com Montevideo, né? É Buenos Aires. Bom, então, ó, o pessoal Soliri, Carnaval, Marco Calil, o pessoal que participou do chat, do Facebook, do Twitter. No Twitter não tivemos muita gente hoje, mas também um abraço pro pessoal. Para fechar o programa, o Dia dos Namorados hoje, primeiro, né? Primeiro despedir, agradecer. Então, terminando o programa e não me despeço dos convidados, né? A gente já se viu isso, olha lá, até o diretor tá me xingando, né? Obrigado pela presença, né? Obrigado pelo convite. Foi sensacional. Pelo convite, pelo espaço. Um baita do papo legal e assim que lançar o filme, avisem pra gente que a gente divulga aqui. Você me perguntou se tinha quem divulgava a Várzea também. Tem um site que é o Gol da Várzea. Gol da Várzea. Gol da Várzea. É do William. Vale a pena dar uma olhada. Legal. Ele acompanha, tem aqui umas entrevistas com times campeões da Copa Kaiser. Legal. Uma coisa bem legal. Então, pô, obrigado mesmo pela participação do coração. Foi muito legal. Gostei. Sensacional. Sempre que tiver notícias do documentário, a gente dá aqui. Pode ter certeza, tá certo? Porque tem muito a ver com o programa também, né, cara? Bom, bateu, agora ele vai encontrar o amor da vida dele, né? O dia dos namorados, né? Que beleza. Matheus Turan, com seu boa tarde, seu destaque final. Boa tarde aí pro pessoal que acompanhou mais uma edição aí do FATV, né, Sérgio? E desejar um feliz dia dos namorados aí pra todos. E torcer aí pro Palmeiras ganhar mais uma aí hoje à tarde, né? É o jogo da TV, inclusive, né? É o jogo da TV? Vamos ver, acho que hoje vamos ganhar. Um abraço a todos e boa tarde. E semana que vem também mais coisas quentes, né? Mais coisas quentes. Semana que vem provavelmente ou o Ronaldo, não posso falar porque já tá bem encaminhado, ou o Ronaldo, ex-goleiro do Corinthians, ou o Thiago da Confederação Sul-Americana da NF Board aí, vem falar das seleções não filiadas à FIFA aqui da América do Sul. Se for o Ronaldo Giovanelli, então aí vai ser um negócio. Aí os corintianos vão morrer do coração. Né? A banda vai vir? Ronaldo e os Impedidos? Não sei. Eu quero que venha a banda, cara. Sensacional. Porque, inclusive, eu vou trazer os discos pra ele autografar, cara. Sensacional. Tem a foto dele, todos. Tem a placar dele na moto, né? Eu tenho o clipe dele em VHS, cara. E nem corintiano eu sou, né? Que coisa, cara. Bom, então, valeu, galera. Boa tarde. Estou interrompendo o apresentador, não fala. Um abraço a todos, boa tarde aí, né? Aí você não quer falar das suas figurinhas? Também. Né? Porque o Matheus tem 30 anos na costa e está colecionando álbum de figurinha ainda. E ele tem as repetidas. Então, é um apelo, né, Sérgio? Estou fazendo um álbum da figurinha da Copa América, né? E eu só encontro pessoas para trocar com menos de 10 anos, né? Então, se pessoas que colecionem aí, gostem, mandem um e-mail aqui pro Sérgio para mandar para mim, tanto faz. Inclusive, tem coisas geniais nesse álbum. Tem o Mondragon, né, da Colômbia, aos 40 anos, né? Jogar nos Estados Unidos, vai jogar a Copa América com o Mondragon. Sensacional. E, poxa, várias coisas alternativas legais, né?
E tem a seleção do Japão que não tá na Copa América. E como é um álbum de poucas figurinhas, eu tô com um monte de repetida. Então vamos ver se o pessoal aí, se estiver interessado, a gente pode sortear as repetidas aí. Que coleção no próxima edição do programa. Sensacional. Então, para fechar o programa, um agradecimento a todo mundo que assistiu, né? Uma rodada de socorro pessoal. Temos o nosso vídeo especial de Dia dos Namorados, né? Uma data maravilhosa. Thomas Kennedy acabou de chegar. Teremos Energia Gracinha daqui a pouco, né? E só completando, hoje à noite, Família Palestra aqui também. Sim, fechando aí a programação esportiva da TV. Com tudo sobre o Palmeiras aí, né? Sobre o jogo contra o Inter, né? Sobre o jogo contra o Inter. Não sei se tem convidado hoje, mas... Né, primeiro sobre o jogo contra o Inter eles vão falar. Um abraço pro pessoal da Família Palestra. Inclusive eu quero arrancar lá do diretor do Calvarini que participou do programa o que vai acontecer com o Calvarini, né? Então, ó, para fechar o programa, temos um recado dele, hein? O Dia dos Namorados da Alternativo tem que ser com ele, Renato Gaúcho. Um recado muito especial dos Dias dos Namorados. Vai Renato Gaúcho na tela, por favor, Mr. Mo. Mas o Dia dos Namorados ainda é assunto na Toca da Raposa. De lá fala o repórter Luiz Andreoli. Nós estamos voltando aqui para a Toca da Raposa porque um jogador nos procurou aflito nesse Dia dos Namorados. Ele que também quer dar a sua mensagem. Renato, que mensagem que você quer dar? Pois é, né, Luiz André? Tô tão tristinho, longe do meu amor, perto desses marginais todos. Então, com licença, né? Gostaria de mandar essa flor pro meu amor. Bom, dá licença, né? Aproveitando o tempo também. Mandar uma flor pro meu amor, a Carla. Patrícia, jamais esqueceria. A Zilda, inclusive uma aqui em Belo Horizonte, outra em São Paulo. Toma, meu amor, também. Enfim, pra outra, a Patrícia. Pra Maria, meu Deus. Pro meu amor, a Carlinha. Mônica, você não poderia. Eu jamais esqueceria de você. Toma, Mônica, meu Deus. Um feliz Dia dos Namorados para todas elas e para vocês. E uma boa tarde, é claro. Hello and the people together, night to white and bitter flow, nós somos os Formigos! Estamos sempre ligados no Madrugadão! Nas ruas do centro, dançando do gado do... História é essa? Eu sou a Elaine Gomes, programa dedicado às narrações de histórias, todos os sábados, às 10 até o meio-dia, aqui contando histórias, narrando histórias, com plateia presente, contador de histórias convidado. E a nossa plateia é dedicada a crianças de 4, 5 até 12 anos, mas a nossa plateia também está aumentando, viu, gente? Maiores de 20, menores de 20, está tudo certo também na nossa plateia. Quem gosta muito de ouvir histórias, de contar histórias. São tantas as emoções e, mais uma vez, a AltV tem o privilégio de ter mais um prêmio, mais um primeiro lugar. E nós temos que agradecer a todos vocês, internautas, funcionários, diretores da AltV, por mais essa comemoração. E nada mais justo do que vocês, internautas, e nós